Boa noite, então, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do The Briefing Cast, o podcast gaúcho que decifra histórias de sucesso. E temos aqui hoje o Duca Eduardo, grande parceiro aí desde a época dos eventos. E hoje tá aí só pela elegância, vocês já viram o que o homem se tornou, né? Ao meu lado, Luan Bica, o mestre dos lançamentos e do tráfego pago. Seja bem-vindo, Luan. Por mais que eu não goste da tua cara, é sempre bom te ter ao meu lado. Depois de alguns problemas, né? Mas a gente tá aí. Mas vai, aos trancos e barrancos a gente vai. Então, Duca, seja muito bem-vindo. A gente sempre costuma dizer que o nosso bem maior é o tempo, né? Então hoje tu não tá nos dando dinheiro, mas tu tá nos dando algo muito mais valioso, que é o teu tempo. Eu espero que assim as pessoas também aprendam bastante contigo com essa conversa que a gente vai ter essa noite. Então seja bem-vindo ao The Briefing Cast. Muito obrigado, é um prazer participar desse convite e compartilhar com vocês um pouco da minha história aqui. Top demais. Então, cara, vamos começar do início, né? Cara, conta um pouco mais da tua jornada, como começou, né? Tu te formou, o que tu fez antes de entrar pro mercado digital? Chegou a fazer faculdade, curso, MBA, essas coisas tradicionais? Ou tu é mais da linha que ela começou no digital 100%? Fala um pouco de ti, né? E desde como tu chegou até onde tá hoje. Show, muito bom. Cara, acho que a gente compartilha muito. Eu e tu, principalmente, dessa Com certeza. Empreendedora, né? Clavé mostrou muito pra mim desde o início, quando ainda era moleque, como é que se faz pra empreender, desde cedo com bar, com festa, com muitas coisas. Aprendi muita coisa contigo. Olha aí. E a minha vida começou lá quando a gente se conheceu na época de turismo estudantil, né? Na época que a gente fazia essas viagens estudantis, eu fui pra Bariloche e eu descobri que era muito legal, era uma coisa que tinha muito a ver comigo. E que se eu quisesse continuar fazendo essas viagens, eu ia ter que me virar, ia ter que dar um jeito para conseguir pagar por isso. Até que eu descobri que se eu fizesse 10 vendas de uma viagem dessas, eu poderia ganhar a minha de graça. Top. Então eu comecei lá com 15 Clássico. anos, 15, 16 anos, eu comecei a fazer uma lista de todas as pessoas no meu colégio que poderiam ir lá para Bariloche. Na época eu estava no Colégio Rosário. E a empresa que me ofereceu na época era uma empresa muito pequena comparada aos concorrentes. Era Rio ou era Max? Dream, você lembra na época? Claro, Max Dream. trabalhei lá também. E foi lá onde a gente se conheceu, na verdade, né? E eu acabei vendo que, tipo assim, ano passado ela tinha levado 4 pessoas do meu colégio pra Bariloche. Eu sei que eu entrei, comecei a falar com todas as turmas do ano mais novo, fazer amizade com a galera, entender a ideia de ir pela Max Dream, que ia ser legal, que ia ser uma viagem muito, muito interessante. E eu acabei fechando 20, 30 vendas, 20 e poucas vendas lá naquela época. Foi aí que eu conheci muito do Clavé, conheci os outros guias, as pessoas que trabalhavam lá. E ganhei minha viagem de graça. Quando eu ganhei minha viagem de graça, eu comecei a ver que eu poderia ter outras viagens de graça também, se eu convidasse mais pessoas. Só que meu colégio tem um limite, eu tenho que encontrar outros colégios para fazer isso. Daí, as pessoas aí, loucas aí da frente, né? Começam a te levar pra frente de outros colégios, começam a fazer amizade com outras pessoas, começam a botar pessoas para vender dentro dos outros colégios. E aí descobri uma coisa que era o seguinte, a inteligência social, ela é uma ferramenta muito boa na hora que não tem recursos financeiros para empreender ou para conseguir dar certo isso. Então eu usei essa minha capacidade de interagir, conversar, comunicar com as pessoas para conseguir fazer os primeiros pilas, os primeiros trocadinhos de dinheiro que eu tinha, como uma forma de viajar de graça, ainda poder estar ali junto como staff, como guia de algumas viagens que eu já tinha feito antes, né? Conhecer muitas pessoas novas e fazer aquela graninha que me deu um pé de meia para quando eu chegasse ali na faculdade já ter uma ideia de o que eu posso fazer com isso. Então comecei a trabalhar muito cedo, sempre me envolvia, passava minhas tardes, ou eu estava na agência, ou eu estava na frente dos colégios, ou bolando uns eventos pra gente conseguir fazer essas primeiras vendas. E logo quando eu entrei na faculdade eu vi que eu curti muito o turismo, mas eu pensei assim, cara, eu quero ser grande, eu quero crescer, né? E as minhas condições me deram a oportunidade de eu entrar numa faculdade, mas eu sabia que só fazer faculdade não diferencia ninguém, né? Só fazer faculdade não te faz crescer. E aí que eu comecei a entender, o que eu posso fazer? Bom, se eu não sei fazer nada, eu ainda estou jovem o suficiente, estou iniciando minha carreira de trabalho, tem que pegar um estágio. Quando eu fui atrás de um estágio, eu vi que na minha primeira entrevista de estágio, eu me tremia de medo. Não conseguia falar, não conseguia nem me apresentar. Não conseguia dizer quem eu era ou o que eu era capaz de fazer.
E quando aquilo aconteceu comigo na minha primeira entrevista, eu percebi que tipo, isso ia de encontro com um grande medo meu, né? Que era essa coisa da exposição e de, poxa, será que eu tenho um espaço aqui? Aí eu decidi uma coisa que eu vejo que é um ponto muito importante para todo mundo que realmente decide empreender, que é, se isso aqui me dá medo, se isso aqui tem dificuldade, como é que eu faço para fazer isso vezes 100? Para perder esse medo logo e ficar bom nisso. Aí eu comecei a aplicar para todas as oportunidades que eu tinha de emprego, inclusive as que eu não queria, para treinar a minha capacidade de fazer entrevista. Simplesmente era isso. E eu comecei a fazer 1, 2, 3, 4, às vezes tinha 2, 3 por dia, saía de tarde para fazer entrevista e ia direto para a faculdade. Deu 10, 15 dias, eu já tinha conseguido uma oportunidade de emprego, deu mais uns 20 eu tinha conseguido outra. Daí eu negociei para um de 6 horas e um de 4. Então eu comecei a acordar cedo, trabalhava um estágio de 4, um estágio de 6 horas, saía e ia para a faculdade. E a faculdade de quê? Administração de empresas na PUC. Tá? Então, a minha vida começou a ser isso. Logo de cara na faculdade, 2 estágios, entra ali. E olha, para quem na época, né, não ganhava muito, 2 estágios já dava uma diferença suficiente para quem, né, não tinha nenhuma receita fixa entrando, né? Eu sempre falo que assim, a prosperidade, ela começa pela tua habilidade de administrar a escassez. Se é uma pessoa que sabe administrar a escassez, tu sabe administrar pouco dinheiro, tu tem uma segurança de que tu não precisa muito para sobreviver. E a gente sempre fala, né? Rico não é aquele que tem mais, é aquele que precisa de menos. Quando tu parte por esse viés, por essa perspectiva, tu consegue criar um ambiente onde o pouco que tu tem, tu faz muito, tu não deixa de aproveitar as coisas que tu quer aproveitar, óbvio, estrategicamente, e ainda sobra um pouco para poder investir em coisas que vão começar a poder fazer crescer o teu negócio ou começar a usar essas estratégias. Quando eu comecei a guardar esse dinheiro, foi quando o Felipe Vial, meu primeiro sócio, clássico, né, grande nome aqui também de empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul, me chamou no meio do intervalo da PUC e falou, cara, eu vejo que tu conhece muita gente lá da época das viagens e tal, muitas delas estão aqui na administração da PUC. O que tu acha de a gente fazer uma festa de bebida liberada da administração? Então tu convida a galera que tá entrando, mais nova, que é a que tu conhece. Eu convido a galera mais velha, que é a que eu já sou conhecido aqui dentro. E a gente faz isso aí junto e, meu, tem um dinheiro pra investir. E olha como é aquele negócio, né? Oportunidade. A oportunidade favorece aqueles que estão preparados. Sim. Né? Então eu tinha um dinheiro para investir. Na época a gente precisava de 5, 7 mil reais. Eu tinha juntado já esse dinheiro. Eu não tinha me extravasado ainda. E consegui bater no peito e fazer isso com ele. E cara, deu muito certo. Deu tanto certo que a gente deixou gente de fora das festas porque não tinha como dar certo. Mas na época a gente tinha pegado um lugar pequeno. A gente tinha pegado um lugar para 220 pessoas, né? Mas aquilo já deu para triplicar o que a gente botou de investimento para cada um, né? E a gente, beleza? Como é que a gente faz isso? A gente fez mais 2, 3 pequenas. A gente começou a ver que eu tava lá com 17 anos, ainda menor de idade, né? E eu já tinha feito, sei lá, meus primeiros 20, 40 mil reais. E logo quando eu fiz essa grana, eu descobri, bom, eu já tenho que sair desse trabalho. Esses 2 estágios não funcionam mais para mim, porque eu já consegui me automatizar aqui uma maneira... Ultrapassou o limite. De fazer mais dinheiro com isso. E aquela fase é uma fase complicada, né? Tu é empreendedor. Jovem, não sabe o que tá fazendo, tá aprendendo no talo, né? Aí começa a vir uma falta de consciência de tu achar que tu é melhor do que tu é, que tu achar que tu é especial por causa disso, né? E aí tu começa a fazer muito evento com festa, essas coisas, tu acaba meio que, tentando dizer qual que são os meus limites, né? E naquela época... Tu acha que tá invencível, né? Tu acha que é invencível, né? E isso foi uma das coisas que eu agradeço muito, porque quando a gente tem a oportunidade de errar e se experimentar muito cedo, a gente tomba um tombo mais cedo, e às vezes ele é menor do que ele poderia ser se não tivesse postergado para viver depois. Então naquelas a gente fez uma, deu certo, fez 2, deu certo. Daqui a pouco eu tinha feito uma quantidade já significativa de dinheiro. O que eu fiz quando eu fiz 18 anos? Comprei meu carro à vista.
E adivinha o que aconteceu na segunda festa que eu fiz depois disso? Prejuízo. 25 mil negativo. E daí eu comecei a ver, nossa, eu não sou invencível, né? Eu tenho que começar a entender onde é que tá o meu equilíbrio, como é que eu tô fazendo essas coisas, sem nenhum preparo, né? Então, do mesmo jeito que o dinheiro vinha, o dinheiro saía. Porque a gente não tinha conhecimento ainda, inteligência financeira que foi adquirida depois, né? E eu me lembro na faculdade, a gente trabalhava muito dentro da faculdade, porque, pô, é o momento que a gente tem pra sair, pra vender ingresso, e aí, como é que tá? Deixa eu contar aqui. E no meio disso, tava lá os professores querendo, né, me interromper e dizer, não, vai aprender a fazer empresa aqui, na faculdade, né? Não é fazendo isso que tu faz. E eu vi de cara que a faculdade não era o lugar que ia me ensinar isso. A faculdade ia me ensinar contabilidade, ensinar matemática financeira, e ensinar algumas teorias antigas da administração. O que ela ia me ensinar de mais importante? A minha habilidade de criar e ir até um fim, um plano de 4, 5 anos. Isso ela ia me testar, ia me desafiar. E eu acredito que quando tu tá começando a empreender, uma das principais desafios que tu tem é que tu começa... Normalmente quem começa uma empresa não tem uma, tem 3. Né? Tem essa daqui, sei lá. Tudo isso são pela tua falta de capacidade de ter certeza que aquilo vai fazer dar certo. Então, se a primeira não dá certo, tem a segunda. Se a segunda não dá certo, tem a terceira, né? E enquanto tiver um plano B, nenhuma dá certo. Enquanto tu não tiver só um plano e tiver que dar all-in naquele plano, tu ainda sempre vai deixar de conhecer o teu potencial verdadeiro de conseguir fazer com que as coisas deem certo ou deem certo, né? Então eu comecei a entender que a faculdade, os professores estavam me ensinando outras coisas que eram importantes, mas não eram exatamente o que eu queria. Eu queria a experiência de empreender, eu queria fazer essas coisas darem certo. E investi nessa carreira aí de produção de eventos, né? Aprendi muito com o Felipe com isso. O Felipe é especialista. Aprendeu com o Felipe? Muito. Cara, o Felipe, ele era o cara... Respeita, cara. Eu gosto loucura. Muito do Felipe porque ele apadrinha muitas pessoas. Isso é verdade. Sabe? Então ele tem essa capacidade de cativar as pessoas. Cara, quando não tinha nada, era o Felipe que às vezes me levava, me botava numa festa antes de eu conseguir entrar nas festas de graça. Era o Felipe que ia lá, às vezes com um carro, ajudava a gente a fazer uma movimentação quando não tinha carro, né? Isso cativa as pessoas, né? E querendo ou não, ele era um exemplo pra mim. O cara mais velho, tava ali começando, empreendendo na cara a tapa. Foi muito remunerado, ainda é até hoje, né? Aposentados agora. Aposentados. Velha guarda. Eu aprendi muito mais do que com meus professores da faculdade. A matéria da faculdade eu poderia achar, né? Mas com alguém que tá começando a empreender e tá mostrando como é que é a realidade, tu aprende muito mais, né? Quem é a melhor pessoa para te ensinar a empreender? O Steve Jobs, o Bill Gates, ou o cara que recém aprendeu e começou a faturar os seus primeiros 50, 100 mil? É esse cara. Esse cara tá mais próximo dos desafios que tu tá tendo, né? Chega o Bill Gates e eles vão começar a olhar assim, com incapacidade de compreender o que eles querem te passar pra tu fazer, né? Então eu sempre falo assim, sempre que tu for aprender com algum curso, com alguma mentoria, né? Procura encontrar pessoas que recém passaram da fase que tu tá, com sucesso, com maestria, e tenta gerar valor para essas pessoas. Porque eu acredito muito nisso, né? Quando a minha vida ela conseguiu dar passos largos, porque eu consegui caminhar no ombro de gigantes, né? E esses gigantes são aquela pessoa que está um passo à frente de tudo. Começou a empreender antes de mim, eu vou seguir os passos deles até que eu tenha condições de conectar com pessoas que conseguiram coisas maiores que eu posso seguir ainda, né? Então, quando tu entra numa perspectiva de se alguém sabe mais alguma coisa do que eu fazer o meu melhor possível para que aquela pessoa tenha prazer em compartilhar essa informação comigo e com as outras pessoas, tu gera uma simbiose entre mestre e aluno, né? Mentorado e professor, que faz com que aquela sinergia ele foque e exponencialize muito mais os conhecimentos em ti. Ele tem uma experiência de contribuir pro todo, porque hoje ele consegue, na posição que o professor, o mestre chegou, gerar mais valor do que para si mesmo. E tu consegue ter uma oportunidade de dar saltos em coisas que só ia aprender gastando muito tempo e dinheiro. Sim. Né? E aí eu comecei a entender que faculdade é bom para uma coisa, mas que a vida real ela é bem diferente. Todas essas. Te arrepende de ter feito faculdade, não? É muito difícil a gente se arrepender das coisas que a gente fez, né? A gente sempre se arrepende das coisas que a gente não fez, né?
eu consegui enxergar coisas muito importantes que eu aprendi na faculdade, mas a pergunta é, se eu tivesse que hoje fazer a minha faculdade do zero e ter que pagar com o meu dinheiro, eu jamais faria. Com certeza investiria num curso, numa mentoria, em livros, em coisas que me fizessem evoluir na velocidade que eu gosto de evoluir, estudar da maneira que eu gosto de estudar, né? Mas na época eu não tinha essa consciência. Então a faculdade, ela meio que me limitava. Tu tem que fazer isso porque tu tem que fazer isso. E às vezes algumas pessoas precisam disso. Então ela pode servir a algumas pessoas e pode servir e não servir a outras pessoas. Tá tudo bem, né? A gente aprende isso. Mas eu não fui só até a faculdade, eu fui também até a pós-graduação. Que na minha opinião também, né? Acho que eu fiz muita pós-graduação porque era uma oportunidade de eu voltar para a Austrália. Então, quando eu tava fazendo as festas, eu vi que eu fiz muita grana, mas eu vi também que não tinha muito a ver com a minha energia e com meus valores. Cara, era uma vida em busca de prazeres, né? Uma vida em busca de só prazeres, ela pode se tornar um pouco vazia. Aí eu comecei a não me identificar mais com aquilo. Então, fez sentido para muito mim, honro aquela experiência, me ergueu para uma possibilidade de poder estar empreendendo desde cedo, mas eu tive que entender também que se eu ficar muito tempo aqui, não é onde eu quero chegar. Assim como foi o turismo, foi a festa, e assim como foi a festa, eu entendi que numa fase tão cedo da minha vida, colocar tanto dinheiro assim, sem saber o que estava fazendo, poderia às vezes fazer mal para mim e para as pessoas na minha volta. Eu não estava sabendo lidar com essa energia muito bem, né? Talvez às vezes não estava respeitando tanto as autoridades de casa, antecipando as coisas, né? Tava acelerando uma velocidade, talvez não era a velocidade ótima para mim. Então eu decidi que eu ia encerrar aquilo por um momento e ia lá para a Austrália. Como meu ego naquela época tinha ficado muito inflado pelas coisas que eu conquistei, eu decidi ir para a Austrália inconscientemente também para fazer com que o meu ego voltasse para o lugar onde ele deveria estar. Eu fiz exatamente a mesma coisa com a Nova Zelândia. Com a Nova Zelândia. Como é que foi lá pra ti? O cara aprende de que ele é um merda, né? Ainda mais um imigrante, né? No outro país, sendo brasileiro. Cara, e eu tive ainda a coincidência de cair no mundo dos eventos, né? Sim. Eu fui pra lá pra fugir e caí lá só que como operário, né? Então eu montava palco e tenda pra evento. E daí eu olhei, porra, velho, até 6 meses atrás eu tava fazendo festa pra 10 mil pessoas, agora eu tô aqui. Os caras não te davam uma água, os caras passavam sem te dar um oi. Eu falei, será que eu fazia isso com os caras que trabalhavam pra mim também? Né? Então, cara, o ego do cara vai do céu ao inferno, né? O cara volta a outra pessoa. E essa experiência, ela tem muito valor. Porque quando eu cheguei na Austrália, eu tive uma sensação muito parecida, só que eu cheguei lá num país onde eu não falava nada de inglês. Descobri que o inglês australiano é completamente diferente. Completamente. Do que tu acha que tu vê na televisão, né? E comecei a entender algumas coisas sobre xenofobia, né? Sobre, tu é um brasileiro aí, não é como a gente, né? Mas tá tudo bem, porque, tipo assim, se tu te vitimizar, o que vai acontecer? Agora, o que eu descobri? Se eu aprender a falar inglês bem, como eles falam, se eu aprender e respeitar as culturas deles e tentar me enturmar, naturalmente eu posso mesclar junto, fazer parte. Então, ela é muito mais sobre como tu chega numa comunidade tentando manter as tuas raízes ou como tu consegue se misturar, entender e respeitar o lugar onde tu tá. Então, logo que eu cheguei, eu comecei a entender, eu tenho que aprender inglês a qualquer custo e muito rápido. Tá formado já na faculdade ou não? Não, eu tranquei a faculdade, mais ou menos na metade, um pouco menos da metade. Eu descobri que eu tenho que aprender inglês muito rápido. Por quê? Porque depois de ter comprado meu carro, ter tomado ali um prejuízo considerável numa festa, mais os custos da viagem, meu dinheiro ficou, né, pau a pau, ela com elas, né? Então eu sabia que, tipo, se eu chegasse lá, eu tinha no máximo 1 mês para conseguir um emprego. E quando eu fui pra Austrália, eu fui com uma mala que meu pai perguntava assim, tá, tu tá indo pra Austrália ou vai passar um fim de semana na Praia do Rosa? Porque na minha ilusão eu ia chegar lá, ia ter emprego, ia ganhar bem, ia comprar um monte de coisa, comprar essas coisas, né? E ainda, sou um cara inteligente, faço boas estratégias. Cheguei lá, com uns $1.200 que eu tinha, comprei uma prancha de $500. Cortou quase pela metade que eu tinha pra dizer assim, ou tu vai achar um emprego, ou tu vai achar um emprego, né? E quando a gente não tem muitas habilidades de conseguir fazer essas estratégias, essas coisas darem certo, uma boa estratégia é tu botar a cenourinha atrás, né? Pra ela fazer com que tu te mexa. Né? Então, às vezes, dá um passo maior que a perna, vai cair no meio de um desafio enorme, te vira.
O empreendedor é aquele cara que se vira, aquele cara que dá um jeito, né? E eu sabia lá que eu ia ter que me virar. Então eu cheguei lá, passei as primeiras 2 semanas, 3 semanas na escola de inglês, fiz amigo com um brasileiro, fui morar com um brasileiro, fazer festa com um brasileiro. Esquece o inglês? Passou 3 semanas, eu vi minha conta secar, vi o meu inglês continuar igual e nenhuma possibilidade de ter emprego. Mas tinha uma prancha. Mas eu tinha uma prancha. Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá e eu descobri que eu fui lá pra Surfers Paradise, que era um lugar onde eu poderia surfar. Eu descobri que aquele lugar, passando o verão, as oportunidades de emprego caíam muito, porque era muito sazonal, durante o inverno não tinha ninguém lá. E daí tava muito difícil conseguir emprego lá. Eu cheguei no final do verão, no início de maio ali, já tava começando a esfriar. Daí o que eu fiz? Tive que pegar a minha prancha, pegar a minha pequena malinha, entrar num trem e ir pra Brisbane, que era a única cidade que tinha escola de inglês que eu poderia fazer essa troca. Que era a mesma da minha, não teria que pagar nada mais por isso. E Brisbane era tipo 150, 200 quilômetros, qualquer mar. Era eu e uma prancha que ninguém entendia por que eu tava com ela lá. Né? E quando eu desci lá, sem nenhuma estratégia também, eu achei que eu ia chegar mais cedo, cheguei 9h30 da noite, com uma prancha, uma mala, sem ter onde dormir, nenhum lugar onde dormir. E eu comecei a ver as coisas meio duras, assim, porque quando tá fora do país, né, se tu fala qualquer coisa de dificuldade pros teus pais, eles aumentam vezes 1000, né? Eu tinha que passar uma impressão que tava tudo certo, mas ao mesmo tempo não tava. Tava contando dinheiro pra poder botar crédito no celular, comendo massa com atum, miojo com atum, pra poder, né, com 2, 3 dólares ter uma janta, né, pra dar um jeito. E o jeito que eu dei aquele dia, eu tava considerando, eu tava fielmente considerando que eu ia dormir na rua. Eu fiz isso por 3 noites. Não, eu considerava porque, bom, pelo menos tô num país seguro, não tem nada que possa me roubar, né. E tem umas roupas que fio não passa, né, bota mochila de travesseiro, dá um jeito, né. Ele viveu uma vida de quem entra no exército no Brasil. Também já entrei. Um perrengue sensacional. Mas aí eu consegui, né? Tinha que dar um jeito. Então eu bati em todos os lugares. Eu vi, tipo assim, os lugares que tinham pra poder ficar ali era tipo tudo 40, 60 dólares. O meu dinheiro que eu tinha era pra, tipo assim, 10, 15 dólares. Não tô entendendo? Tinha muito pouco. Né? Tava contadíssimo. Quando eu cheguei lá, eu entrei no hostel falando nada de inglês, mas dizendo assim, eu preciso, eu posso limpar, eu posso fazer o que quiser. Consegui uma negociação de um lugar onde eu tinha que limpar o banheiro, limpar a cozinha, limpar as coisas. Então eu organizava todo o hostel e eu pagava só 19 dólares. Já era caro pra mim, mas me ajudava, né? Eu dividia quarto com 30 pessoas. Mano, vocês não têm ideia do que é dividir quarto com 30 pessoas. Uma pessoa acorda 5, outra 5h15, outra 6h15, outra 6h45. Tu começou a tocar no despertador, tu já te levanta, porque tu sabe que vai vir vários depois, né? Mas foi muito sensacional, porque quando eu fiz essa troca, de novo eu fui para aquilo que me desafiava, eu aceitei o desafio e a vida começa a recompensar. O que aconteceu? Lá não tinha um brasileiro, não tinha nada para me tirar o foco. Eu acordava às 6 da manhã, ia pro colégio, pra escola de inglês, saía de lá meio-dia e do meio-dia até a meia-noite eu ficava na rua entregando currículo. Decorei uma frasezinha de Hi, I'm looking for a job, né? Qualquer. E eu tinha um currículo para cada estratégia. Então, se era para limpar, tinha currículo de limpeza. Se era para obra, tinha currículo da obra. Se era para mudança, tinha da mudança. Se era para fazer café, eu já tinha trabalhado no Starbucks. O currículo dizia o que precisava dizer, porque eu não falava muito bem. E aí foi que eu consegui, tipo assim... Eu tinha mais ou menos uns 20 dias pra conseguir de qualquer maneira, ou ia sobrar só o dinheiro pra eu pegar, alterar minha passagem de volta e voltar pro Brasil, e a experiência da Austrália teria sido essa. E aí eu consegui entregar 447 currículos em menos de uma semana. Passava o dia inteiro entregando currículo. Gastei uma nota, pra mim era muito dinheiro, né? Cada impressão era 10 centavos de dólar, né? Então, quando eu vi que a pessoa não me levava a sério, eu já pegava de volta, assim, não esquece, deixa que eu vou, porque eu queria economizar, né? E aí eu consegui. Depois que eu consegui meu primeiro emprego, então eu falava inglês no hostel, falava inglês no meu emprego, falava inglês na faculdade. Cara, deu 2, 3 meses, já tava falando inglês suficientemente bem. Primeiro emprego de quê? Foi entregando pizza. Top.
na Austrália, onde a mão é contrária. E não tinha GPS. Tu tinha GPS, só que era em inglês, e tu não conhecia as ruas. Então, cara, assim, os caras gostaram muito de mim, porque às vezes demorava 40 minutos, 50 minutos pra entregar uma pizza. De carro? De carro. E me perdia, e batia o retrovisor, não tinha dinheiro pra pagar. E era aquele negócio, assim, as pessoas, o cara chegava lá, quando tu não tava entregando pizza, tu tava ou fechando caixa, ou limpando, ou cortando alimento, né? Então eles falavam assim, me passa o pineapple, deu. Pineapple, até eu acertar o que era e aprender. Isso fez eu aprender muito rápido. Sim. E sabendo que eu precisava aprender rápido, eu sempre tive esse negócio de como é que eu acelero a minha capacidade de aprender, como é que eu acelero o desenvolvimento das minhas habilidades. Então uma das coisas que eu fiz foi pegar filmes que eu já tinha visto, eu já sabia mais ou menos a história, tipo, principalmente britânicos, então eu peguei tipo Harry Potter, porque o sotaque da Austrália era mais parecido com o britânico, né? E quando eu chegava de noite, eu pegava lá, sentava num canto sozinho do rosto, abria o laptop, né, o computador, e ficava ouvindo o filme, repetindo todas as frases que eles falavam. Então eu não assistia o filme, eu ia bem devagarinho, cada frase que eles falavam, eu ia falando e ia tentando imitar o som de palavras que eram difíceis pra eu falar naquela época. Cara, 3 meses já tava falando muito bem, já conseguia emprego em outros lugares, em questão de 1 mês e pouco. Encerrei a minha aula, meu curso de inglês, e me mudei pra Sydney. Daí Sydney, fui lá, conheci uma galera lá que me abraçou muito. Uma das coisas que fez eu evoluir muito rápido também foi que na época que eu tinha 19 anos, as pessoas com quem eu morava interagiam, até o próprio planeta, tipo, eles tinham 25, 26, 27, alguns até 29, né? Então, pra eu não ser um mascote, eu tinha que ser o primeiro a tirar o lixo, o primeiro a lavar a louça, o primeiro a fazer todas as coisas, né? Senão eu era mascote. Eu tinha que estar lá, então, antecipando essas coisas pra conseguir antecipar essa maturidade. Eu cheguei lá, falando inglês já razoavelmente fluente, e aí consegui os trabalhos, começavam a me pagar bem, comecei a fazer $1.000 e pouquinhos por semana, que é o que uma galera esforçada consegue fazer lá. Isso me deu dinheiro para eu comprar todas as coisas que eu queria da Apple, para viajar para a Ásia, para a Indonésia, para todos os lugares que eu quis viajar, né? E aí eu tive que tomar uma escolha, eu não queria mais voltar pro Brasil, mas meu pai era muito persistente em querer com que eu, de fato, terminasse a faculdade. Né? E meu pai foi um cara que ele teve que pagar toda a sua faculdade, perdeu o pai 1 semana antes do vestibular da URGS, né? E teve que assumir essa responsabilidade desde cedo. E era muito importante para ele que ele pudesse prover isso para os filhos, né? Ter dado o ensino. Ele falava assim, se eu puder ter dado o ensino para meus filhos, eu vou poder estar em paz porque tem mais do que eu tive. Né? Eu fui lá, entre isso e aquilo, fui lá e decidi, não, eu acho que uma das capacidades muito importantes de ter quando tu quer ser empreendedor, quando tu quer ser, né, se desenvolver, ter sucesso, é tu ter a capacidade de acabativo. O que é a capacidade acabativa? Bom, a de iniciativa todo mundo sabe. Tem a iniciativa de ter um podcast, a iniciativa de produzir um conteúdo, a iniciativa de abrir uma hamburgueria no iFood. Mas é a minha capacidade acabativa, de terminar aquilo que eu começo. Eu fui lá e falei, cara, mais por uma questão de princípios, né, de desenvolver em mim essa visão de mim mesmo, porque eu acabo as coisas que eu começo. Eu voltei pro Brasil para terminar a faculdade. Quanto tempo deu estudo lá? Na Austrália? Na Austrália. Na Austrália deu 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Isso aí. Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha uma grana. Eu tinha recuperado um pouco daquela grana. Então eu fui com uma estratégia diferente. Então, bom, agora eu não vou com a estratégia de fazer grana. Eu vou com a estratégia de daqui a pouco entrar numa empresa multinacional e aprender lá dentro como é que funciona, como é que as pessoas pensam, como é que são os processos, para daqui a pouco, quando eu tiver a minha, poder usar isso para mim. Né? Voltei lá naquela meu jeitinho de conseguir as coisas, entregar milhões de currículos em um curto período de tempo, né? Me pegaram ali numa entrevista pra Dell, me botaram para entrevistar em inglês, eu falei inglês fluente, falei que morava no exterior, tava bom, podia começar. E daí lá eu comecei a trabalhar, baixar a cabeça. E a Dell era mais ou menos assim, ó, se tu não pedir pro trabalho, não fizer mais do que te pediram, pode ficar lá, tu não vai crescer. Né? Tá tudo bem, tá tudo ok. Se tu quiser crescer, tu tem que galgar as conquistas, os teus espaços, o teu conhecimento lá dentro. Né? Tá
tá disputando a atenção de muitas pessoas hiperfocadas em fazerem as coisas darem certo. Então, pra eu pegar um minuto teu pra tu me ensinar uma coisa no 1 a 1 aqui, cara, só um pouquinho. Gera valor antes, resolve um monte de coisa aí, né? Se não sabe, pergunta pro Google, né? Ou pega um outro estagiário que já fez isso, não vai falar comigo que o meu tempo tá... Sim. Não tá, né? Daí eu trabalhei em várias outras empresas, assim, trabalhei na Dell, trabalhei na Novendir, trabalhei em outras multinacionais que tinham sede aqui no Brasil também. Muito com esse lance do inglês. Então, o inglês me abriu muitas portas, né? E eu consegui fazer uma grana, porque sempre soube administrar muito bem a escassez, né? Então, gastava pouco, ganhava razoavelmente bem, comecei a juntar de novo pé de meia. Mas eu vi que eu tinha passado... assim, ó, eu procurei muito um lugar para eu trabalhar, para que eu pudesse realmente investir muitos anos ali para me formar. E eu percebi que todos esses lugares que eu trabalhei em mais de 12 empresas, nenhuma delas me dava uma experiência de trabalho na qual eu acreditava, um ambiente de trabalho na qual eu acreditava que era condizente com aquilo que eu queria. Então eu descobri que se eu não encontrava isso nos trabalhos, eu ia ter que criar, eu ia ter que voltar a empreender. E no meio desse tempo eu saí um pouco da estratégia de aprender nas multinacionais, que de fato é desafiador. Tu aprende, mas tu aprende, né, de forma limitada, faz isso e é isso aí que tem que fazer, até que alguém olhe pra ti e te dê algo a mais, né? E fui pro mundo das startups. Então, um dos meus amigos, que era empreendedor desde cedo, que fez, deu certo, criou muitas coisas que deram bastante resultado, me chamou e falou, cara, vem pra cá, vem trabalhar comigo, vamos fazer isso que acontecer, isso que tá dando certo, é marketing digital, é vendas, é online, a vida é digital, a vida é online, né? Eu falei, tá, sim, e qual era a proposta? 4 vezes menos do que eu ganhava, né? E é óbvio, né? Então, tipo assim, se tu puder te mover pra um lugar onde tu ganhe qualquer coisa para aprender aquilo que tu quer aprender, para aprender aquilo que vai te formar uma pessoa melhor, vai. Lembrem sempre disso, quem tá aí assistindo, lembra disso. Salário é ajuda de custos enquanto você aprende, né? O salário ele tem que ser uma ajuda de custo enquanto você aprende, senão tu vai ficar sempre preso nesse escravismo moderno chamado CLT, chamado ficar trabalhando das 9 às 18, 1 hora de almoço, né? Sim. Então, o que tu procura? Tu procura liberdade. Para encontrar essa liberdade, tem que ir atrás das pessoas que já conseguiram. As pessoas que estavam ensinando as multinacionais não conseguiram, né? Elas só conseguiram crescer dentro do escravismo moderno. Então, eu não me espelhava com elas. Agora, naquela oportunidade, eu vi, bom, aqui eu tenho muito para aprender. E, de fato, eu aprendi muito. Porque eu aprendi liderança e eu aprendi muito com os erros e acertos do início, né? Onde também tem a questão de tu, poxa, as coisas que tu faz, tu tem pouco conhecimento, né? Tu ainda é jovem, tu ainda tá experimentando muito de si mesmo e do mercado e do mundo, né? E eu aproveitei dessa oportunidade para olhar assim do lado, tá? Mas eu tô chegando aqui numa posição mais baixa, mas todo mundo que tá na minha volta também não sabe muito bem o que eles estão fazendo, né? Eu sempre falo, posições de liderança não são pedidas, não são dadas, são ganhas. Né? Como é que tu faz isso? Entregando valor e mostrando que vai te desenvolver melhor do que a pessoa está te dizendo. Então, se a pessoa estava ali me mostrando para fazer uma coisa de um jeito, eu entendia por que ela queria fazer essa coisa desse jeito, qual era o resultado que ela estava esperando e como eu poderia dar 2, 3 vezes mais resultado e de preferência com menos do meu tempo. Né? Porque se eu não começar a me automatizar dentro do trabalho, encontrar, engajar pessoas para conseguir fazer as coisas mais repetitivas, como é que você é um líder? Um líder é uma pessoa que engaja pessoas para conseguir fazer com que os objetivos dele e da empresa aconteçam e, se for um bom líder, que os objetivos da pessoa que está fazendo também aconteçam, né? Então, eu sempre soube que nessa troca entre as pessoas me ajudarem a crescer dentro da empresa, a primeira coisa que eu tenho em mente é como é que eu vou fazer tu crescer dentro da empresa também. Quais são os teus desafios? O que tu gostaria de estar fazendo? E eu comecei dentro da empresa a conhecer muitos colaboradores daquela empresa. E saber coisas, trocar ideia, que os donos não iam conseguir receber, porque eles não iam ter capacidade de falar essas coisas assim. Então eu me tornei um meio termo ali de comunicação entre os colaboradores e os sócios, que me alavancou muito na visão dos sócios e na visão dos colaboradores. Porque me acabou me botando numa posição de liderança muito mais rápida. Virou um volante. E quando eu me botei numa posição de liderança, quando me deram essa oportunidade,
pela primeira vez na vida eu entendi como é que eu funcionaria dentro de uma empresa. Porque eu não era o cara que funcionaria batendo martelo, mas eu ia ser o cara que funcionaria descobrindo onde esse martelo pode bater para dar mais resultado. Né? Então eu comecei a ganhar pessoas para minha equipe, comecei a dizer assim, tá aqui o dinheiro, tu precisa dar tanto de resultado, a gente tem essas estratégias, ver se tu consegue fazer algo melhor. Comecei a participar de reuniões estratégicas, comecei a receber um treinamento muito mais próximo dos líderes. Por quê? Porque eu estava lá para servir como se fosse a minha empresa. Mais do que se fosse a minha empresa, porque para minha empresa talvez até não faria o meu limite, porque eu até descobrir, mas se esse cara está dedicando o tempo dele, então eu vou ter que fazer mais do que o meu limite, tem que descobrir. Então eu não era o primeiro a chegar, porque na época eu tinha dificuldade com o horário, mas com certeza saía mais tarde do que todos os outros. Tava final de semana, sábado e domingo. Sábado e domingo era a melhor coisa que eu podia fazer, era trabalhar final de semana. Porque era só eu e os sócios. Eles poderiam me ensinar muito mais, eu poderia estar vendo o que eles fazem fora do batente do dia a dia, né? E nessas habilidades, tu aprender como eles pensam, por que eles tomam as ações que eles tomam, como é que eles enxergam as coisas, como é que eles identificam e avaliam tal e tal colaborador, tal e tal oportunidade. Eu comecei desde cedo a entrar em oportunidades de ciclos mais seletos de pessoas, sejam em masterminds que eles participavam do marketing digital, seja em eventos do Fire, na Hotmart, né? E eu comecei a me conectar. E me conectar muito com as personalidades, né? Que a gente fazia lançamento. Com essas pessoas também que tinham sucesso. Porque normalmente a gente orquestrava o lançamento dessas pessoas no ramo fitness. E eu aprendia fitness, aprendia o que fez aquela pessoa se destacar para ela estar sendo lançada e aprendia as estratégias por trás. Então aquilo me deu uma visão muito ampla, né? Até o ponto de eu chegar no momento de dizer, tá, agora que eu já fiz essa empresa, né, junto com os donos, os colaboradores, saírem de uma empresa que tinha 12, 14 colaboradores, faturando 20 mil, para uma empresa que fatura milhões por mês, com 120 colaboradores, agora que eu vi todo esse crescimento, que eu participei dessa construção de tudo isso, daí chegou a hora de eu começar a fazer a minha empresa dar certo também. Daí foi aí que eu entrei. Tu era basicamente um gestor de projetos, é isso? Era um gestor de projetos, lá a gente chamava de doer, né? O que era o doer? Faz tudo. O doer que fizer qualquer coisa, né? Tipo, eu não sei, tu não me pergunta, resolve e me diz quanto que tu precisa, se tu precisar de alguma coisa, como é que a gente pode fazer. E tu pode falar de quem tu fazia lançamento fitness? Cara, a gente fazia do Sérgio Bertolucci, na época era do Extreme 21, né? A gente fez da Autoridade Fitness, participei também do Carlo Guaranha, do Yoga, do Prana Yoga, né? Participei do Rafa Barlesi, que hoje é a parte física do Esporte Clube Internacional. Participei do Everton Botega também. Então, participei com muitas pessoas ligadas ao ramo fitness. Eu estudei muito fitness, sempre gostei muito desse ramo, né? E é um ramo que, tipo, vai estar que 100 anos as pessoas vão estar querendo ainda ser mais fitness, né? É verdade. Coisa constante. Então, participei muito disso, vi muitas estratégias, aprendi. Tive a oportunidade também de errar em lançamentos com dinheiro da empresa. Eu sei como é que é. Isso é um aprendizado muito importante. É top. Né? Porque, poxa, tu vai lá, tu aprende, agora tem uma responsabilidade de fazer esse dinheiro voltar. Vezes 2, vezes 3. Então, tudo isso me deu a base para que eu pudesse liderar pessoas. Chegou uma época que eu estava liderando uma equipe de 40 e poucas pessoas. Teve uma base para eu me aproximar de sócios, de relações, de networking importante. Uma base de acertar e aprender financeiramente com o dinheiro dos outros, né? E aí foi quando eu comecei a investir um tempo para voltar a fazer o meu empreendedorismo. Mas chegou a ganhar dinheiro nessa empresa? De guardar alguma coisa? Não. Ou foi experiência? Eu fui um dos que mais ganhei lá, se não o que mais ganhou lá. Mas mesmo assim, tipo, era uma oportunidade para tu aprender muito mais do que ganhar dinheiro. Sim. Essa era a verdade. Que vale mais que dinheiro, dependendo, vale né? mais que dinheiro tu vai ter tua vida inteira para poder continuar ganhando, né? Fazendo. E aquela oportunidade me formou uma pessoa muito maior do que faculdade, do que empresa multinacional, do que até a própria Austrália, com os desafios que eu tive. Me deu uma oportunidade assim, tá, e na prática, como é que tu resolve as coisas? Não queria tanto uma oportunidade, não queria tanto liderar, não queria fazer as coisas acontecer, faz aí então. Não, cara. O pessoal do marketing digital, pelo menos pra mim, né, na época, quando eu
trabalhava firmemente nisso. O grande alívio foi quando chegou a plaquinha da Hotmart. Chega a plaquinha, chega a pulseira, parece que cai um peso das costas. Assim, A plaquinha do YouTube também. Consegui. Não, o YouTube eu nunca recebi. A da Hotmart já. Todos eles bateram mais de 1 milhão no YouTube, né? Sim. Imagina, tráfego pesado em cima. De tráfego, né? Na época, a gente era o top 2 de vendas fitness no Brasil. Só perdia pro Possebon na época, que era o Q48. Q48. E agora ele tá fazendo lançamento, ensinando pessoas a lançar no fitness. Que é essencial, né? Cada vez esse mercado vai ser maior. O digital ele não veio pra ficar, ele veio pra exponencializar. Ele vai cada vez aumentar mais ainda. Mas eu vi que naquela época ainda não tinha desenvolvido tanto o que eu gostaria de aprender sobre empresa, né? Então eu sabia muito sobre lançamento, sabia sobre marketing digital, mas eu queria também saber sobre empresas, tá? E equity, né? E geração de valor. Né? Como é que eu faço? E aí eu saí para abrir a minha primeira empresa. Minha primeira empresa não, eu tive empresa de festa, né? Mas para abrir agora mais consciente, a minha primeira empresa. E eu comecei a fazer o primeiro erro de quem abre empresa, que é abrir algo que gosta. Que nem sabe se dá dinheiro. Que nem sabe se dá dinheiro. Ou às vezes que é um bar que a gente tava tomando as coisas que tem lá, né? Eu que sei. A gente aprende, né? Que é um desafio. Então, a primeira fase que tu tem que abrir o que tu consegue, o que vai dar certo, não o que tu gosta, né? Porque tu tem que testar e fazer ela se dar resultado rápido. Quando é uma coisa que tu gosta, às vezes tu fica postergando o resultado para não denegrir aquilo que tu gosta, não ter que fazer jogadas que tu vai ter que depois dizer, não gostei de ter feito aquilo, mas precisava no início. Sim. Né? Uma venda mais hard sell, uma coisa assim, né? E a gente abriu a WeDo, que era o primeiro clube canábico do Brasil. Era um clube de assinatura com utensílios de tabacaria voltado para cannabis, né? E que não enviava nada de cannabis, nada de planta, né? Mas que fazia uma comunidade com as pessoas que gostavam disso. Na minha visão, o mercado canábico sempre ia dar muito certo, acho que vai dar. Só que um dos principais erros de quem empreende, né? Too early in the process. É muito cedo. O mercado ainda não consegue aceitar isso, né? E eu começava que a gente trabalhava mais por diversão. E acabei lá, as pessoas que estavam junto comigo tinham outros trabalhos para fazer, tinham outras coisas, a gente não conseguia dar o foco que precisava. Fui investindo tempo, fui investindo ali meus esforços e vi todas as minhas reservas secarem. Secar, até um ponto tipo assim, cara, eu não posso continuar aqui. E eu percebia que, por mais que naquela época fizesse tanto sentido para mim, a cannabis, de certa forma, me fazia fugir um pouco da realidade. Da realidade que, sim, eu fiz muito dinheiro para outras pessoas, mas eu não fiz ainda para mim. Sim, esse mercado ele é muito promissor, mas ele é muito futuro. Como é que tu vai fazer para resolver as responsabilidades que tem que ter na tua idade? Né? E daí eu comecei, tipo assim, cara... E aquilo, me doía muito, assim, sabe? Porque é uma coisa que eu gostava das pessoas, que eu gostava do que eu fazia. Eu via muito futuro, que eu ainda vejo futuro até hoje, né? Mas que aquilo não tava me levando pro passo que eu tava precisando dar. E se encerrasse as minhas reservas financeiras, eu ia ter que voltar a morar com meu pai, eu ia ter que pedir uma comida pra ele, saca? E eu sempre vi que meu pai, ele se esforçou muito pra ser autônomo desde cedo na vida. Então eu sempre aprendi com ele, cara, dá um jeito, né? Ele sempre falava, não, tá, isso precisava qualquer coisa, mas eu ia dar um jeito, não ia deixar chegar nisso. E daí eu vi, tá, então como é que eu faço para isso aqui dar certo? Como é que eu faço para começar a fazer uma grana? Tá? E aí eu descobri assim, como lá dentro dessa empresa eram 5 sócios, cara, não tinha uma liderança formada. Todo mundo meio que puxava para um lado, não tinha uma coisa definida. E eu questionava muito as opiniões e as direções de alguns sócios, eles questionavam as minhas, ficava aquele negócio lá, eu falei assim, cara, como é que a gente não pode, com uma ideia boa, com um monte de coisa, tá dando certo? Das duas, uma. Ou eu tô louco, ou eles estão loucos, né? E tipo, como eu não posso julgar quem é que tá louco, são eles, né? A única coisa que eu posso fazer, como é que eu me boto numa situação onde, se eu não der certo, é 100% culpa minha e eu paro de apontar o dedo pra qualquer pessoa, tá? E aí eu decidi, tá, então eu vou entrar numa imersão total. Mas quando eu falo total, pensa num cara que entrou no maior casulo da vida dele. Eu parei de sair
qualquer tipo de festa, qualquer tipo de comer fora, de parque, de qualquer coisa. Parei de beber, parei de fumar, qualquer tipo de coisa. Só entrava arroz, frango e ovo na minha geladeira. E eu 100% imerso naquilo. Eu estava tão distante da realidade, eu sabia que antes de eu conseguir ter qualquer percepção do que faria dar certo, qualquer uma dessas coisas, eu tinha que primeiro alinhar a minha percepção interna. Eu estava muito fora. Né? E nesse tempo, eu acordava todo dia, às 5 da manhã, para fazer 2 horas de rotina matinal. Que envolviam meditação, leitura, respirações, diário da gratidão, afirmações na frente do espelho, né? Uma sequência enorme de coisas que me levavam 2 horas de exercício físico, sem academia, porque não tinha dinheiro pra academia. Eu tinha apoio, coisas assim, né? E eu fiz isso durante mais de 1 ano, sem falhar. No meio disso eu perdi a minha mãe também, então foram várias coisas que me fizeram entrar nesse processo de casulo, né? Foi um processo muito de virada de chave para mim. Eu me conectei muito com o meu lado espiritual. Foram vindo desmistificações, códigos da realidade, da espiritualidade para mim. Me entreguei total para isso. E eu, durante mais de 1 ano, fazia isso todos os dias. Até hoje, desde que eu comecei lá atrás, eu não faltei um dia sequer de meditação. Com mais de 1.200 dias consecutivos de meditação. Eu posso afirmar que a meditação, o diário da gratidão, a leitura e as afirmações reprogramaram o meu cérebro para o sucesso. Ah, que loucura. Eu não tinha ninguém à minha volta que podia ser um farol para mim. Meu pai é um ótimo cara, me apoiava muito, mas ele era engenheiro, somente de engenheiro, segui carreira na empresa, sempre me perguntava por que tu não volta para Dell. É certo que eles vão te querer lá, né? Minha mãe, que me apoiava mais incondicionalmente, eu tinha perdido. Na minha volta, todos os meus amigos não eram um exemplo para aquilo que eu estava querendo ser, né? Eu tive que me afastar de todos e de todos e entrar nesse mega casulo. Eu me cerquei. Eu só conseguia olhar, quando eu percebia a minha realidade, eu olhava pro lado, eu só conseguia olhar para coisas que me engrandeciam, me edificavam. Então era Jordan Peterson, Gary Vee, Sadhguru, Tony Robbins, Ray Dalio, só esses, né? A minha sorte é que falando inglês, tu vai na fonte, né? Não pega um intermediário, né? Que vem com várias falhas de comunicação, né? Eu ia na fonte. Então eu ia dormir ouvindo um mantra do Sadhguru falando sobre espiritualidade, né? Eu acordava já com Gary Vee, gratidão, Jordan Peterson, chegava da balada, da festa, qualquer coisa que eu fizesse, esquece tudo isso. É só trabalhar o teu subconsciente para ele não ter uma outra opção a não ser absorver a mentalidade do sucesso, a mentalidade da prosperidade. E no meio disso, como eu não tinha dinheiro para investir muito, esse processo de fazer lançamento de pessoas demora tempo e dinheiro, né? Tem que construir audiência, tem que investir em ads, tem que achar a pessoa, precisa do tempo e do dinheiro da pessoa também. Eu fui descobrir qual era a outra maneira de eu conseguir fazer dinheiro online que não envolvesse botar a cara, nem Dropship. Foi aí que eu descobri o dropship. Mas uma dúvida que eu fiquei, nesse teu período de casulo, de onde tu tava na empresa da cannabis ainda? Não. O que tu fez durante esse 1 ano? Eu comecei, né? Eu fiquei 1 ano e pouco na empresa da cannabis, 1 ano e meio por aí. Da metade pro final desse meio, pro final eu comecei esse casulo, mas o meu ambiente externo ainda me alterava muito. Daí quando eu saí de lá, foi 100% eu, meu computador. Tinha dias que eu me lembro de eu acordando, levantando o computador, fechando e indo dormir. De eu não sair da cama. De eu não comer. Uma vez eu ouvi depois uma frase, né? Vai saber um dia que tu vai realmente ter sucesso quando tu esquecer de comer. Eu cheguei a esquecer de comer um dia. Passei um dia inteiro sem comer. Você era trabalhando no quê? Qual era o foco? Era aprendendo tudo que eu precisava aprender pra poder começar o dropship. Tá. Porque daí tu tem lá, tu não tem dinheiro, aí tem que aprender a fazer anúncio, tem que aprender a fazer site, tem que aprender a fazer design, aprender a editar vídeo, tem que aprender tudo. Tem que aprender copy, escrita persuasiva, né? Tem que aprender tudo. Ficou 1 ano desempregado, então. Oi? Esse 1 ano desempregado, é isso?
Não, eu não tava. Eu não fiquei desempregado desde que eu comecei a minha primeira empresa, né? Então a Barbadura já não era mais empregado. Sim. Empreendendo, né? Mas fiquei um ano Sem receita. Sem receita. as minhas receitas. Cara, eu E não tava sugando muito, né? Tu tava literalmente... Como é que eu não sugava muito? Uma Só. boa administração da escassez. Eu administrava muito bem a escassez. Tá saindo, não tá bebendo, não tá indo no restaurante. Tá tomando água da torneira, né? Tá comendo arroz, que é barato. Tá comendo feijão, que é barato. Tá comendo ovo, quando não tá uma carne. E aquilo dá certo, tu sobrevive, Sim. entende? Ele começa a ver que luxo não é quem precisa de mais, né? Quem precisa de menos. Começa a viver numa vida onde só tu, com teu relacionamento interno, sem nenhuma posse, sem nenhum objeto, é capaz de encontrar muita luz e muita gratidão. Né? Quando eu entendi isso, eu me tornei rico. Muito antes de eu ter dinheiro. É aquilo que a gente fala, né? O ser para ter. E eu me tornei, eu fui atrás do ser. Fui atrás da minha máscara, eu me protegia do meu ego, fui atrás de perdão para mim mesmo, para as pessoas que eu agi de certa forma errada. Eu fui atrás de um processo de cura, de purificação, né? De contato com a espiritualidade, né? E nesse processo eu reaprendi que tudo que estava acontecendo era 100% reflexo da minha mente. Quando a minha mente começou a se organizar, todo o resto começou a se organizar também. Percebi? Fazia anos que eu não sabia o que era ficar sem pensar. Qual foi a última vez que tu ficou sem pensar? Ah, A gente nem dorme, não consegue parar de pensar. Normalmente por uma estratégia que só leva a tu não dormir cada vez mais. Sim, perfeito. Então, no meio desse processo, eu entendi que se eu não conseguisse botar a minha mente e o meu desenvolvimento em primeiro, eu jamais ia ter sucesso, por mais que eu tivesse dinheiro. Entende? Se eu não conseguisse organizar o meu quarto, como é que eu ia ter uma organização? Top. Que é uma empresa. O Clavé só traz convidado que humilha o cara, né? o cara sai daqui e você tira da janela. É só lição de moral. Mas tá 100% certo. Cara, top demais. Ô, meu, e é lindo esse processo. Saca? Eu acho lindo, meu. Mas solteiro, né? Senão, se tivesse uma mulher enchendo o saco, o cara não ia conseguir. Mesmo, como é que vai sustentar um relacionamento? É verdade. É verdade. básico pra tu tá namorando enquanto não aprender a sustentar a ti mesmo. É isso aí. Né? Se não consegue pagar um prato de comida pra uma mulher que tu convida pra sair, como é que tu vai pagar ou sustentar uma família? Então, não antecipa passos. Aprende que a única pessoa que vai te salvar é tu mesmo. E a salvação, o dinheiro é estratégia, mas a liberdade que a gente busca, ó, essa liberdade aqui, é despertar para as coisas que realmente estão dentro das nossas capacidades, que são as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Né? Faz toda a diferença quando a gente decide dizer assim, poxa, tá doendo um fim de um relacionamento, tá doendo uma sociedade que não deu certo, tá doendo eu enxergar que eu não sou esse cara tão grandioso e inflado quanto eu achava que eu era, né? Mas se eu aceito isso, me perdoo e perdoo as pessoas na minha volta e me ponho num caminho da luz, num caminho de servir, de como é que eu posso ser útil pro mundo, naturalmente os sinais, as coisas estão aí para nos guiar. Eles sempre estão. A gente que estava muito turbulento aqui dentro, que não conseguia perceber, é muito sutil. Espiritualidade, os caminhos, os nossos mentores espirituais, é uma conexão muito sutil. Eu falo que assim, é que nem eu e tu tá numa piscina aqui agora, batendo na água. Aí chega eu agora no água e fala, mas tu sabia que tu tem um pé? Tu tá batendo a olho, assim, olha. Não tem. Não, mas tu tem. Cara, batendo na água. Quer ver? Calma. Um tempo sem bater. Só vai alisando. Ou tu olha assim. Tem um pé. O pé que a gente fala é a espiritualidade. Se a gente conseguir diminuir esse turbilhão da mente, né, a gente vai ver que existe algo muito sutil ali para nos guiar, para nos conduzir. A gente já é amado, a gente já é rico. A gente tem essa roupa para ter. Tem uma família, tem amigos importantes,
A gente briga, discorda, mas poxa, estão ali do nosso lado, a gente é rico. Né? Então tu te alinha para perceber essa riqueza primeiro, as outras riquezas se alinham para começar a vir por exemplo. Né? A gente tem que inverter a ordem, a gente tem que ser para ter. Né? E quando a gente começa a dizer assim, ó, eu tenho muitos sonhos de ter um podcast, tenho sonho de ter uma empresa, tenho sonho de ter um carro, tenho sonho de querer fazer um monte de coisa. Quando eu começo assim, eu vou botar em prioridade a minha mente, que é quem vai pilotar tudo isso, para que todas as outras coisas começam a se organizar naturalmente. E a mente desorganizada gera desorganização, tudo que ela faz. Então, a fonte começa a vir certo. Naturalmente ela vai alinhando para que tudo dê certo também. E que dica tu daria pra quem quer dar esses caminhos, né? Porque quando fala espiritualidade pode ser algo muito amplo, não? Que é a igreja espírita, é a meditação, o que é buscar a espiritualidade? E como pode se começar esse processo? Eu acho que a espiritualidade, ela é todo um processo de autoconhecimento. Ela pode ser através de qualquer religião que tu queira, com qualquer ensinamento, né? Mas ela é a busca pelo autoconhecimento, ela é a busca por essa sabedoria interna. Ela é a busca por querer olhar para dentro mais do que para fora, primeiro. Ela é a busca de querer saber como é que eu mudo os algoritmos, os códigos aqui dentro de mim, para que depois, por eu ser uma nova pessoa, eu gere um resultado diferente. Então, eu aceito todas as religiões, eu aceito todas as crenças, né? Sou muito próximo e apegado de Jesus. Eu acho que ele é um grande mentor, né? Ele é um grande... Se Jesus existiu ou foi só uma ideia, para mim, para mim é que ele prega as coisas que fazem com que a gente se torne seres humanos melhor. E o que a gente quer é isso. A gente quer ser seres humanos melhor. Agora, se vai ser religião católica, protestante, se vai ser judaísmo, se vai ser budismo, eu pego o que servir para mim de qualquer religião dessa, para eu ser uma melhor pessoa para mim mesmo e para pessoas na minha volta, eu tô usando. Perfeito. Tá? Mas tu não segue nenhuma? Cara... Tipo assim, eu frequento tal lugar... Não. Eu frequentei centro espírita durante uma época em busca de sabedoria, em busca de auxílio. Já frequentei a igreja católica também, se me convidarem eu vou nas outras, porque eu tenho curiosidade de conhecer. Gosto muito da ideologia budista, né? Eu trabalho muito dentro do budismo. Adoro o estoicismo, adoro filosofia, acho que grande parte minha é estoica, né? É a capacidade de assumir as coisas para autorresponsabilidade, né? Iris ou ariris, a realidade é o que ela é, né? E o meu conselho para quem busca e se identifica com isso que a gente está falando hoje, né, é procurar caminhos para aprender a observar, se observar melhor. Eu utilizo a meditação. Eu utilizo um aplicativo chamado Headspace. Agora eu descobri que ele tem versão em português. Eu sei que tem muitas outras meditações guiadas de outros aplicativos em português. Tem gratuitas online no YouTube. Tem gente que gosta da meditação ativa, tem gente que gosta de rezar, cada um vai encontrar a sua que faz sentido pra si, né? Mas que pare por um momento para ficar em silêncio e observar que tipos de pensamento vêm à minha mente. Que tipo de emoções eu estou sentindo hoje? Por que eu estou sentindo essas emoções? Se eu estou frustrado com uma pessoa, se eu estou com raiva, se eu estou com qualquer coisa com uma outra pessoa, tem muito mais a dizer sobre mim do que sobre a outra pessoa. No momento que eu me permito sentir raiva e frustração de uma outra pessoa, ela se tornou meu master. Quem controla as minhas emoções, porque eu dei pra ela esse poder, eu não posso dar esse poder pra ela. Eu tenho que saber reinar sobre mim mesmo. Né? Se uma pessoa levanta a voz comigo, eu tenho que saber não aumentar a voz pra ela. Se uma pessoa aponta o dedo pra mim, eu tenho que saber que aquilo diz mais sobre ela e menos sobre mim. O mundo é o espelho, o que eu vejo no outro é o que eu vejo dentro de mim. Como é que eu só posso te dar amor se eu tiver amor? Eu só posso te dar ódio se eu tiver ódio. Então a gente entende nesse processo tão, às vezes, doloroso de se curar, de se limpar, de se alinhar de novo em tudo isso, né? Um cara que bebia, fazia festa e fumava, fazia essas coisas todas, né? Esse processo de se alinhar, tu entende que muito daquilo eram amortecedores pra tu fugir um pouco daquela realidade que tu não tava gostando tanto de ver,
de um relacionamento que tu acabou frustrado, de uma coisa que alguém te machucou, de algo errado que deu na tua vida, uma pessoa que tu perdeu, né? E tu foi botando esses amortecedores, né? O álcool, cigarro, maconha, ou qualquer tipo de droga, ilícita ou ilícita, né? Como uma maneira de te diminuir um pouco essa quantidade enorme de pensamentos negativos, diminuir um pouco essa maneira tão pouco carinhosa que tu andava tratando contigo mesmo, né? Pra tu conseguir pelo menos tomar um fôlego. E às vezes eles são necessários, né? Às vezes eles são necessários. A gente tem que entender que eles são umas bengalas, né? A gente tem que aprender a voltar a andar sem eles depois. Voltar pro neutro, voltar pro zero, né? Todo o meu excesso esconde uma falta. Algo que eu não estou sabendo me dar. Eu projetei tanto no outro que eu esqueci hoje a minha capacidade de poder gerar isso pra mim mesmo. Né? Isso que a gente vai tu não usa mais nada, tu parou de beber 100%. 100% há uns 6 anos já. E tu acha que o que isso mudou? Tipo, isso é um grande propulsor dessa tua nova fase? Porque eu sou um cara que bebe pra caralho, né? Eu sou um cara que bebe pra caralho. Não, tô te falando real, tipo assim, tu acha que isso é uma coisa que realmente atrapalha? É possível o cara ter esses momentos? Porque, bom, tu sabe, eu trabalhei quase 20 anos com a noite, né, mano? Então, pro cara se livrar de um troço desses, é difícil. Não que o cara seja alcoólatra, mas, tipo... Cara, hoje a tua mente tá programada que, cara, vou no jogo do Grêmio, eu vou beber. Uhum. Eu tô indo numa noite, eu vou beber. Tem aniversário de alguém, tipo... Aqueles teus hábitos que tu tá acostumado uma vida inteira a fazer, tá ligado. Sim. Ao Hábitos, álcool, né? hábitos. Né? É legal usar essa palavra. O que eu acredito, né? Eu acredito que o meu caminho, ele é um caminho que funcionou pra mim. Conheço diversas pessoas que funcionam também com um relacionamento muito bom com as bebidas, tá? Mas o que eu percebi foi que o problema não era a bebida. O problema era a razão pela qual eu bebo. A razão pela qual eu quero fugir da realidade. Tá? Normalmente era pra fugir de olhar que a minha vida de segunda a sexta tava um lixo. Trabalhava com algo que eu não gostava, que as coisas que eu me botava pra fazer eu não fazia. As expectativas que eu tinha nas pessoas eram muito grandes, elas não tinham como cumpri-las, né? Então eu olhava ali como um momento de Vou beber. vou soltar todas essas coisas, né? Só que isso nunca vai mudar a tua vida a longo prazo, né? E a um determinado momento, quando tu tem certeza que tu nasceu pra tu ser algo a mais do que aquilo que tu é hoje, tu vai ter que tomar essa decisão de dizer assim, a que preço tu quer isso? Tá disposto a largar todas essas coisas pra conseguir de fato o que tu diz que tu quer? Ou tu só meio que quer? Ou tu só quer dizer que tu quer, mas tu não tá realmente querendo isso que tu quer mesmo, né? E eu queria muito o que eu queria. Tava disposto a qualquer coisa. Né? Eu ia seguir qualquer coisa, óbvio, que não fizesse mal para as outras pessoas, né? E não fizesse mal para mim também. Mas que me levasse a aprender sobre quem eu teria que me tornar para conseguir aquilo que eu gostaria tanto. Né? E daí, quando tu me pergunta assim sobre... Tu acha que fez muita diferença? Para mim, eu acredito que sim. Porque a minha mente era tão turbulenta que eu não ia conseguir acreditar e compreender. Eu era super ateu antes, né? Nessas questões mais espirituais. Se não chegasse num zero para conseguir olhar pro pé e saber que eu era guiado, que eu era amado incondicionalmente por Deus ou por essa inteligência infinita que rege todo mundo. Enquanto eu não encontrasse isso, poderia até achar, mas não ia saber. Hoje eu sei. Entende? E quando tu sabe, não precisa mais te provar pra ninguém. Não precisa obrigar com que o outro seja dessa maneira também. Entende? Quando tu quer transformar a vida do outro, que o outro faça, que tu faz também, é porque tu ainda não compreendeu suficientemente isso. E tu quer ver como é que o outro vai fazer pra tu entender através dele também as coisas que tu não tá entendendo ainda sobre ti. Né? Então a gente tem que falar, a pessoa começa a dar um passo na espiritualidade, agora meu pai tem que ser espiritual, minha mãe, minha irmã, minha família, meus amigos. Não, esse é o ego espiritual. É o primeiro passo pra tu entender que não entendeu nada sobre espiritualidade. A espiritualidade não é o que eu imponho pro outro. Né? É o que eu aprendo a soltar. Eu aprendo a ser em mim mesmo. Ser eu como gostaria que o mundo fosse. Eu não esperar que o mundo fosse como eu gostaria. Esperar
que as outras pessoas e o mundo seja diferente do que eles são, é o oposto da espiritualidade. A espiritualidade é tu aprender a lidar com todo o caos e as dificuldades e os desafios. A realidade é. A vida de fato é. Né? E aquela rotina tu ainda segue? Cara, hoje eu diminuí ela muito por questões que o meu tempo, ele realmente é muito, né, cronometrado. Tem 4 empresas, várias coisas para fazer. Minha lista de atividades é muito grande, então eu consegui entender quais são os pilares principais que eu faço todos os dias e que não são negociáveis. Para mim é meditação, leitura, não são negociáveis. Né? Logo em seguida, atividade física. Para mim ela é negociável quando eu tô com uma contusão muscular ou quando realmente... O jiu-jitsu tu ainda faz, não? Jiu-jitsu e academia, né? Eu consigo fazer os dois. Estou já há 8 anos no jiu-jitsu. Faixa preta? Vou pegar a faixa marrom agora, esse ano. Até a preta são 10 anos. São 10 anos. Então, e isso é uma coisa muito legal. O jiu-jitsu, ele te ensina... Se a faculdade te ensina um planejamento de 5 anos e tu cumpriu, o jiu-jitsu te ensina um planejamento de 10. Então, hoje eu olho para a empresa, para empreendimentos, né? Eu olho em começar o meu podcast. Não quero que ano que vem ele dê resultado. No mínimo 10. A gente falou sobre os 100 episódios, né? A gente não pode começar a pensar em desistir sem ter no mínimo 100 episódios. Sem ter no mínimo 100 episódios. 100 episódios é a tua faixa azul. A tua faixa azul. Né? Não é nem a roxa, não é nem a preta. Exatamente. É só pra dizer que, tipo, olha, eu aprendi alguma coisa. Sim. É isso. Eu não sou branca. Eu tô longe de ser um preta, né? É tipo, olha, sou fã, né? Joe Rogan, um dos maiores podcasters do mundo, né? O podcast dele, 2478. Ele não se tornou lá, ó, no 133, nem do 427. Talvez no 999 ele ainda tava se descobrindo. Né? Eu demorei mais de 1 ano meditando todos os dias, sem sentir nenhuma diferença, para ter minha primeira experiência espiritual com meditação. Entende? Mais de 1 ano, todos os dias meditando, sem faltar, sem ter aparentemente nenhum resultado, até que algo mudou. O que aconteceu? Tive uma experiência espiritual, tive uma experiência transcendental. Top. Eu saí desse corpo e fui navegar no universo da consciência, né? E se a gente soubesse como dizer, né? Meditação é muito difícil de explicar. A consciência... É projeção astral que se chama, né? Era um pouco diferente, assim, projeção astral, meio que tu te enxerga dentro dela, né? Tu tem capacidade de fazer algumas coisas que eu ainda não desenvolvi essas habilidades. Mas, cara, o universo é uma consciência, o meu universo é uma consciência, né? Então, cada um vai ter uma experiência individual dentro do que é meditação. Tentar descrever a meditação é a mesma coisa que tentar descrever uma cor que ninguém nunca viu. Sim. Ela é meio roxa, meio azul, não, ela é uma cor que tu nunca viu, né? Sim. E falando da parte financeira, ali a virada de chave, então, saiu da empresa da cannabis, fez esse teu processo de purificação, de estudo, como tu chamou de casulo, e tá agora, o que aconteceu pra tu dizer, não, agora eu tô pronto? Cara, aconteceu que eu tinha que estar pronto. Não era A reserva tava indo pra banha? Tem que estar pronto muito antes de tu estar pronto. Esse negócio, tu esperar pra estar pronto, já tá tarde. Aconteceu que a reserva tá indo pra banha. Chegou nos meus últimos R$1.000. Meu aluguel era 1.500. Chegou nos meus últimos R$1.000, ou seja, não ia ter dinheiro pro próximo aluguel. E eu ia ter que voltar a morar com meus pais. Meu pai, no caso, também. E aí, mano, dormindo, virando, dormindo. Até que eu fui lá, peguei um produto, testei. Até eu já tinha testado alguns produtos que não tinham dado certo. Só explicando assim, pra quem não conhece dropshipping, né? O que é o dropshipping? O dropshipping, ela é, na verdade, uma modalidade de logística. Ela é uma maneira de tu vender produtos sem ter ele em estoque. Entende? Então, por exemplo, tem essa água aí, eu combino contigo um preço, essa água custa R$1. Eu faço um anúncio dessa água, seja nas minhas redes sociais, num site, em algum lugar. As pessoas veem esse anúncio, compram essa água por R$5. Eu pego esses R$5, pago R$1 pra ti, pago R$2 por anúncio, me sobra ali R$2 de lucro. Eu reinvisto esse lucro para fazer mais anúncios, para vender mais água, né? Só que às vezes tem que fazer isso com vários produtos até dar certo, até tu acertar uma oferta boa, até tu acertar um preço que as pessoas paguem, que te dê lucro. Criativo, tudo, né? Criativo, é um monte de coisa, né? Então a gente sabe que nesse processo
tem que fazer vídeo de vendas, tem que fazer página de vendas, tem que fazer os anúncios na prática, né? Tem que fazer a copy, tem que fazer muitas coisas. O que tu queimou até começar a ganhar dinheiro? Um teste. Cara, eu fiz dar certo, porque quando eu já saí da Uidu, eu tinha muito pouco dinheiro. Então eu já tinha que fazer dar certo no primeiro mês e meio depois, assim, fazer dar certo. Foi na pressão. Na pressão total. Então, tipo assim, tirando o que eu ia comer, eu ia ter 5 mil pra anúncio. Então eu queimei 4 muito estrategicamente. Então eu queimava 4, mas tipo assim, olha, eu tenho certeza que esse é o melhor vídeo que eu posso fazer, com o melhor preço que eu posso fazer, com a melhor página que eu sou capaz de fazer, pra testar alguma coisa. E tem que sair vendo. Eu não testava meio que sem saber as coisas, porque isso é muito complicado, né? Porque no início, quando não tem dinheiro, botar 300 reais pra fazer um anúncio Dói. é uma loucura, né? Hoje eu não testo um produto com menos de 5 mil reais. Entende? Eu já testo pra saber dizer assim, se não vender com 5 mil reais de anúncio aqui nesse jeitinho mais ou menos, eu sei que as pessoas não querem, eu nem vou investir meu tempo em fazer um anúncio melhor e uma página melhor. Eu já queimo ali, já sei de largada, já posso fazer esses tipos de abordagem porque o dinheiro permite agora, né? Mas lá não, lá era 300 pila que tá pensando, daqui a pouco eu fico sem comer isso aqui ali e dá um jeito, velho. Eu dou esse teste. Então eu tinha testado já uns 5, 6 produtos. E aí eu acertei. Na época eu vendia uma carteira Powerbank. Isso nem dá mais pra vender agora porque eles não fazem mais envio de coisas com bateria, né? Mais pelo correio, porque pode inflamar essas coisas. Carteira? Tipo, era uma carteira assim, que ela tinha um powerbank junto. Então, tu botava os cartões, botava o dinheiro, ela tinha um cabo, se precisar de bateria, tu botava o cabo e aí ligava e te dava uma bateria extra. E aquilo foi por onde eu comecei. Tá? Então eu comecei vendendo praticamente no prejuízo, porque empatava, mas eu vi que vendeu. E uma vez que eu vi a venda acontecer, eu entendi, esse negócio funciona. Se funciona, agora é só ajustar para tudo, só endireitar e fazer o que ele dê. Eu comecei vendendo ela por 49,97 e terminei vendendo ela por 149,97. Pra tu ver como tem margem, né? Porque quem não sabe, né? Nos anúncios tu compete muito com leilão. Então quanto mais dinheiro tu põe, mais qualificado é o teu público. Quanto menos dinheiro tu põe, menos propenso a comprar é o teu público. Então tu acaba, né? Se tu tem mais dinheiro, consegue acertar o público mais certo. Esse público mais certo pode cobrar mais caro. O público mais errado, né, que não tá tão propenso a comprar, tu tem que vender um pouco mais barato. Então é uma dinâmica de ajustar o preço e a quantidade de investimento que tu faz que tu vai começando a ter. Então eu botei esses 5 mil, faltando 1.000, botei os 1.000, voltou 3 mil, botei os 3 mil, esperei pra tirar os pedidos, tive que tirar depois, né, porque eu já, isso aqui deu certo, vou botar. Botei os 3 mil, voltou 12. Quando voltou 12, tirei os pedidos, mandei pra todo mundo, falei, não. É agora. Agora vai. Mas eu também sou um negócio. Quando eu faço as coisas e elas dão certo, eu sei que elas dão certo. Entendi. Eu não faço as coisas na loucura, só pra testar. Eu entendi. Eu comecei, botei 12, voltou mais, botei lá. Eu comecei a chamar pros meus primos pra trabalhar comigo, pra ficar ligando pra quem abandonou o carrinho, abandonou o boleto, né? Chamei os meus amigos que eu tinha pra trabalhar junto comigo. A minha sala virou um lugar onde eu tava entrevistando pessoas, uma galera dormindo no sofá. Vamos fazer o que vai acontecer e até dar certo, e vai dar certo, né? E foi. Em 6 meses eu fiz 1 milhão de vendas. Em um mês. No 6º mês eu bati 1 milhão de vendas. Só naquele mês. E aí as coisas começaram a andar. E pra galera ter uma ideia desse 1 milhão, o que pinga no bolso limpo? Cara, a margem do dropshipping, em média, no mercado, é 12,5%. Mas ali com as estratégias que a gente tava conseguindo, às vezes batia 25, 26, porque a gente tinha muita... Estamos falando de 250 mil limpo. Daí tu tem que... Não, isso é a margem. Depois tem os impostos ali, daí vai dar um pouco menos que isso. Mas daí aquele dinheiro não existe. Aquele dinheiro da empresa, o Eduardo continua sobrevivendo com 1.500, 1.800 pila por mês. Né? Eu já tinha feito mais de 10 milhões em vendas quando eu me autorizei a sair de um custo de vida de 1.800 para um custo de vida de 3 mil. Um grande salto, dobrou. E até hoje meu custo de vida não passa de 5 pouco. É aquele negócio, todo o meu dinheiro eu reinvisto ele pra conquistar a minha liberdade, pra poder errar, poder dar o luxo de surfar. Então como eu não troquei de carro, não fiz nada, esse dinheiro continua
ali rendendo para mim, já foi algumas coisas que eu invisto ali junto, né? Aquele dinheiro era só para conseguir fazer o negócio dar certo. E o que acontece com pandemia? No meio da pandemia, todo mundo, desligando as campanhas, não vai dar certo, um monte de problema, vai demorar 40 dias para os produtos chegar. Eu falei, bom, tá todo mundo fazendo isso, tem que ter lugar para comprar. Fazer o quê? Eu vou dar um peitaço, assumir a bronca de demorar 40 dias para os produtos chegarem, vou dar um desconto, reembolsar quem quiser ser reembolsado, mas eu vou pegar e vou acelerar. E aí eu acelerei. Eu tenho muita grana, o preço do leilão caiu muito, um monte de gente saiu, né? Uma oferta, um custo que não havia há muitos anos. Né? Foi aí que eu virei black. Né? E aí eu comecei, fui um monte. Daí, até hoje eu tenho uma empresa de drop, tenho empresa de software para e-commerce e infoproduto, recuperação. Né? E agora estou começando aí com um trabalho de poder ajudar essas pessoas que, assim como eu, não tiveram a oportunidade de ter na família ou nos amigos pessoas que já sabiam o caminho para poder dizer para elas como se faz, a fazer essa geração de conteúdo gratuito no podcast, nas redes sociais, né? Instruir as pessoas, principalmente dentro da mente, né? Porque é a mente que vai conseguir organizar para que tudo consiga ser capaz de fazer depois. E para quem já tem condições, né? Fazer uma mentoria individual, dando um pouco dessa maneira de servir que me faltou muito, sabe? Na vida a gente procura ser para os outros aquilo que nos faltou, né? E eu acho que sim, faltou muito um mentor de business para mim, né? Business, espiritualidade, direcionamento, assim. E hoje é o que eu procuro ser para as pessoas, né? Um pouco disso. E hoje tu tem equipe para fazer essa produção de conteúdo? Ou Tenho pessoas incríveis. Eu tenho o Bernardo, tenho o Matheus, são meu time fechado. O que é um social media, um editor de vídeo? Cara, são doers. Né? Eles vêm primeiro com viés de videomakers, né? De editores de vídeo. Mas, cara, hoje eles são capazes de fazer muitas coisas dentro da empresa, né? Porque a gente fala, é teu papel, né? Se cercar de pessoas que te edifiquem, né? E quando a gente escolhe uma pessoa para trabalhar contigo, é teu papel entender os sonhos dela, é teu papel entender os desafios dela. É o que eu já falo ali num dos vídeos mais virais que eu tenho nas redes sociais. Né? O teu líder, ele provavelmente já passou pelos desafios que o teu colaborador está passando hoje. E se ele dedicar um pouquinho do tempo dele para entender a pessoa por trás do colaborador, as suas emoções, seus desafios, suas crenças limitantes, suas qualidades positivas, né? E se dedicar um pouco dessa coisa tão escassa, como tu falou no início do podcast, que é o seu tempo para ele, aí ele começa a ser um cara, começa a criar um círculo positivo dentro de si. E não um suga-suga, né? Eu te sugo dinheiro, tu me suga trabalho, e fica nesse negócio. Não. Né? Tem que criar um ambiente onde todo mundo prospere junto, onde todo mundo invista e se desenvolva junto. Se tu tá com pouco dinheiro para poder investir em um colaborador, investe em ajudar ele a resolver aquelas coisas pessoais que tu sabe que ele pode estar ajudando. É a mesma coisa, outra pessoa que tá indo lá, tá indo para aprender, então vai para aprender, vai para servir, vai para se libertar de todos os bloqueios, todas as crenças, né? Direto acontece com todos os tipos de pessoas, do líder ao colaborador, né? Isso aqui é impossível. Tá, vamos fazer um trato. Se em 3 minutos não descobrir como fazer isso no Google, a gente não faz isso. Nunca perdi. Tem uma resistência ao bloqueio. Esse bloqueio vem lá do subconsciente. Enquanto as pessoas não aprenderem a se desbloquear, né, elas não vão prosperar. Por mais que elas até aprendam a fazer alguma coisa de dinheiro. A diferença de prosperidade e riqueza, né? Prosperidade é como te percebe, os teus pensamentos, as tuas atitudes, os atos, né? Como tu enxerga a vida, como tu lida contigo mesmo. Riqueza é tempo, valor, que de fato tem valor ali pra ti, né? Pode ser uma riqueza financeira, uma riqueza pessoal, espiritual, verdade. Essa diferença, de nada adianta perseguir coisas externas se não compreender internamente que de fato tá te fazendo, te impedindo de ser feliz. Provavelmente é um relacionamento contigo mesmo, né? Uma coisa interna. E a tua mentoria, essa tua ideia de produção de conteúdo, ela vai além? Tipo, tu pensa em criar isso uma empresa pra escalar isso realmente, transformar vidas? Digamos, qual é o próximo passo do Ardo?
Claro, com certeza, né? Tipo, hoje as estratégias que eu usei para fazer o infoproduto dar certo foram completamente diferentes da que fez o dropshipping dar certo. Então eu aprendi um braço que eu adorava muito, que era o infoproduto. Aprendi um outro braço que eu adorava muito, que é vender produtos físicos também, né? E agora eu tô sentando no meio termo e dizer assim, como é que eu junto essas duas coisas? Como é que eu posso tirar o máximo dessas duas experiências? Então, o meu trabalho hoje é que as mentorias que eu faço, elas não podem ocupar mais tempo do que o tempo que eu dedico para as minhas empresas. Né? Então, normalmente eu tenho 1 por semana, 2 por semana. Esse dinheiro é o dinheiro que eu invisto para já poder, daqui a pouco, rodar anúncios nos meus conteúdos, pagar os colaboradores que compram comigo esse projeto até o meu momento de lançamento. Perfeito. Então, a estratégia para o meu lançamento, se vocês quiserem entrar numa parte mais técnica, eu tenho o maior prazer de compartilhar 100% do que eu faço. Porque é sobre isso, entende? É sobre a gente realmente entender que é sobre quanto pode dar, gerar valor, não é sobre quanto pode receber valor. Olha como é que funciona, interessante. Qual que é a maior objeção de pessoas que querem pagar uma mentoria ou um curso? Será que isso dá certo? Será que isso funciona para mim? Será que eu vou conseguir? Então, quando a gente faz uma venda para uma pessoa muito baseada na fé de que ela vai ter que investir um dinheiro muitas vezes alto, para muitas vezes ela não tem a capacidade pessoal ainda de fazer até o curso até o final. A gente sabe pelos dados da Hotmart que 50% dos cursos não são abertos na primeira aula, poucos, 5% é feito até o final, né? Então tu vai lá, pega uma pessoa que gostou muito de uma promessa, desembolsou R$1.000, R$2.000, que era tudo que ela tinha, que ela acreditou nessa promessa, mas ela não é capaz ainda de realmente, né, de verdade, ver o curso até o final. Isso é complicado, né? Então como é que a gente faz isso? Hoje a estratégia que eu uso é como é que eu crio um produto de front-end, que a gente chama, um produto de entrada, com um preço mais acessível, algo entre R$97, R$197, uma coisa que seja possível da pessoa pagar, que gere para ela 3, 4, 5 mil reais, para que ela possa investir daqui a um pouco 2 ou 3 mil reais no meu curso ou numa mentoria comigo. Entendeu? Se o meu curso conteúdo pocket, por que ele tem que ser pocket? Por que ele tem que ser pequeno? Porque a pessoa não tem capacidade de fazer 40 aulas de curso. Ela tá muito confusa. Se a pessoa tá comprando, ela precisa primeiro se arrumar internamente. Então, eu vendo uma coisa acessível para ela, que ela possa se arrumar internamente, com os pensamentos, com toda essa conversa que a gente teve aqui, que ela possa criar uma organização e disciplina para estudar e aprender metodologias que vão fazer com que ela consiga fazer coisas complexas se tornarem coisas fáceis em pequenos passos a serem feitas, né? E a partir disso ela aplique naquilo que ela já tem, que ela já consegue e tenha um resultado. Então para mim tem que ser um curso de 4 horas, uma coisa que tem que fazer muito bem estruturado, só com o que é necessário para que num fim de semana ela consiga pegar e aplicar. Entende? Dá um material de apoio, um e-book junto, alguma coisa, né? Dá uns templates, dá algo para que ela possa sair do 0 a 1 muito fácil. E aí sim tu cativou essa pessoa, né? E aí sim tu tá dizendo, tipo, faz todo sentido agora eu investir nesse próximo passo com essa pessoa, porque ela me gerou um meio para isso. E quando eu recebo essa... Por que eu não faço de graça? 2 perguntas. De graça, tu atrapalha não dá valor. O comprometimento da pessoa. Né? Então se tu faz algo de graça, ela não consegue ver o valor daquilo. Ela não consegue, de fato, se dedicar àquilo. Existe um ato simbólico no pagar. É igual festa e coquetel. Mais fácil tu levar gente numa festa paga no coquetel de graça. Né? Porque elas não enxergam valor nisso. Enxergam valor. É. Quando ela paga, ela tem um compromisso. No mínimo, esses R$200 que eu paguei aqui, eu vou ter que tirar de volta. E ela se compromete. Então, é uma coisa mútua para nós dois. E ela também colabora com esse dinheiro, que esse conteúdo chegue a mais pessoas que, assim como ela, estão precisando. Né? Então ela colabora com a distribuição de conteúdo para outra pessoa. Entende? E daí dentro desse trabalho, o que tu faz? É muito fácil tu fazer um lançamento e jogar pessoas por R$97, R$200 para dentro da tua base. Vocês concordam comigo, né? Para vocês que já sabem mais marketing digital, é uma coisa acessível. Vai fazer um lançamento de R$2.000 o curso. Tá, tu tem que ser um pouco mais expert, né? Tem que ter mais autoridade, já tem que ter mais base. Né? Tu tem que saber de fazer coisas mais complexas, né? Mas 97, 200 é uma coisa palpável para quem tá começando, né? Para quem tá lá iniciando.
E aí o que acontece? Como é que vai trabalhar essa tua base? Vai ligar para eles, vai fazer call, fazer coisas internas. Trabalha a tua base por um preço acessível. Se uma pessoa comprou de ti, a tendência dela comprar de novo é muito maior. Fica lá tentando vender uma historinha que vai vender para milhões. Né? E aí tu trabalha a tua base em forma de servir o mundo durante 2, 3, 4, 5 anos. Como é que não vai ser um próximo Wendell Carvalho, Tony Robbins ou qualquer dessas pessoas, Paulo Marçal, que mudam a vida de pessoas, né? É sobre servir. Se tu tá entrando no infoproduto para servir a ti mesmo, espera um pouco. Começa com dropshipping. Aprende a te servir, começa com PLR, com qualquer outra coisa. Aprende a te servir primeiro e entra para servir aos outros no infoproduto. Vai ver que o mecanismo do infoproduto ele é muito mais ligado a isso. Muito ligado a essa conexão de pessoa. Mas hoje tu não vende nenhum produto ainda? Não, ainda não. Hoje, pra quem tá me acompanhando no início, né? Daqui a pouco esse vídeo pode estar, daqui a 10 anos a gente pode estar revendo isso que é legal. E dando risada. Da internet, né? Mas, cara, eu comecei faz um mês. Pra quem consegue acessar os meus serviços hoje, é quem vai lá, sem nenhuma oferta de venda, clica no link da minha bio, do TikTok, do Instagram, do YouTube ali, né? E vê que no meio das minhas redes sociais, no Linktree, tem uma coisa chamada mentoria 1-a-1. E ela começa com um texto de no mínimo umas 3 páginas bem longas, explicando muito bem para quem é e para quem não é a mentoria. Já descartando que, se tu não tá sobrando R$2.000, não é isso, não é esse o produto que vai dar certo. Esse é o produto para quem já pode investir isso e tá procurando um outro nível de conhecimento, que não é o conhecimento do curso, que é esse conhecimento vis-a-vis, que a gente possa olhar para ti, entender quais são as dificuldades, entender a tua energia, por que tu tá travada nessas coisas, que é muito por trás, né? A pessoa sempre vai te comunicar as estratégias, mas precisa de um vis-a-vis para tu entender as necessidades por trás das estratégias. Uma terapia administrativa, né? Né? Então, tipo, ele é um produto assim. E, cara, com um mês fazendo os conteúdos que eu comecei a produzir, a gente conseguiu bater 11K no Instagram, 12K no TikTok, 8K no Kawaii, uns 300 no YouTube e uns 600 no Twitter. Bom demais. E tudo disso já fez assim, ó, eu ter que segurar um pouco as mentorias para conseguir estar fazendo aquela com atenção, depois a outra, né? Pegando 1, 2 por mês sem atrapalhar os negócios. Tudo orgânico ou com tráfego, esses números? Todos esses resultados, um mês 100% orgânico. E qual a estratégia? Muito Reels, Muito Reels. Tá, vamos falar então uma coisa prática. Prática, isso. Assim. Como é que eu vou falar sobre crescer Instagram e fazer dinheiro na internet se eu não começar organicamente também? Exatamente. Como outra pessoa passou. Né? Então, de novo, a estratégia que sempre funciona. Massive Action. O que é Massive Action em português? Ações massivas. Quando eu fui procurar um currículo, eu entreguei 5 currículos por dia. Eu entreguei 400 e tanto. Quando eu fui fazer uma entrevista e me dei mal, eu não fiz outra entrevista, fiz 300 entrevistas. Né? Quando tu entra com mentalidade de ação massiva, faz coisas exponenciais. Começa a ter resultados exponenciais. Então, todo dia eu posto 2 Reels, faço stories, sem falhar, faço, eventualmente, quando eu posto live, eu tô tentando ainda conectar com pessoas que possam fazer esse bate-papo. Toda semana tem um podcast no ar, todo domingo às 9 da manhã. Podcast tem teu nome? Tem meu nome. Eduardo Duca. Quem procurar no YouTube vai achar lá. Então toda semana tem um podcast no ar. E eu gravo 2 podcasts por semana em média. Outras pessoas pra ter essa gordurinha. E daí como é que a gente começa então? Tá, então, como é que isso se torna realidade? Um podcast me gera em torno de 10 a 15 conteúdos de Reels e uns 5, 6 conteúdos de YouTube, né? Então, cada podcast que eu ganho, eu já tenho essa gordura de conteúdos, né? Pego os principais conteúdos que mudaram a minha vida, que eu tenho guardado, que eu olho, que eu vejo, que, poxa, isso aqui fez todo sentido pra mim, eu apliquei, deu certo, e produzo em cima deles como é que eu posso melhorar esse conteúdo, como é que eu posso fazer esse conteúdo melhor com as experiências que eu vivi, né? Pego as coisas de livro que eu li que mudaram a minha vida, pego as experiências que eu tive, eu escrevo muitos conteúdos, escrever, o máximo, sempre foca assim, ó, tu vai estar sempre focando na melhor performance no digital, se tu estiver escrevendo mais do que qualquer outra coisa. O cara que tá no digital e é um estrategista, ele tem que saber escrever muito bem.
Ele tem que escrever de vários tipos de textos diferentes. Texto de venda, texto de conteúdo, texto de distribuição. Né? Marketing, ele é, no final da conta, capacidade de tu conseguir chamar atenção para algo. E a maior força que tu tem é escrito, depois é visual e audiovisual, né? Então, áudio também, né? Então é uma mistura disso. Então, só aí eu comecei a fazer muitos conteúdos. Esse conteúdo aqui provavelmente vai dar muitos... 40. Né? Os conteúdos pequenos que a gente fala, né? E aí é só uma questão simples de botar uma legenda, né? Fazer algumas estratégias, tipo botar uma barra com uma headline em cima do vídeo que ajuda a pessoa a entender se ela quer ou não esse vídeo. Você não tem usado muito, né? Eu tenho botado mais legendas só. Às vezes eu tenho usado legenda. Eu boto barra quando os conteúdos são mais de 1 minuto. Não são Reels. Leva mais pra vídeo. Entende? Daí, tipo, quando o conteúdo tem mais de 1 minuto, ele vai pro feed, ele fica com mais de 1 minuto, daí a pessoa tem que clicar pra continuar vendo. Então eu uso uma estratégia mais assim, com uma barra nesses conteúdos mais estilo Gary Vee. Né? E é tu que corta, meu? Não. Ou alguém olha pra ti e acha isso interessante, Não. tu valida. Eu não faço a edição, mas eu que monto a ordem cronológica dos cortes. Perfeito. Né? Então muitas vezes um corte, ele ficou muito prolixo no momento de uma fala, mas se eu tiro isso aqui, pego aquela outra parte que eu complementei isso e boto na frente, ele ficou muito mais entendível pra pessoa. Sim. Perfeito. Né? Então uma coisa que eu recebo muito feedback positivo nos meus conteúdos é que a maneira como eu falo faz muito sentido, mas às vezes a maneira que eu comuniquei na primeira não fez tanto, mas eu organizar faz mais sentido depois. Então tu faz esse trabalho de mastigar mais para que a pessoa que tá ali consiga de fato ter resultado, né? E uma das coisas muito importantes, que é o MBA de marketing sabe disso, mas eu acho que é legal a gente compartilhar para quem tá vendo também. Não importa o que tu diga, pode ter informação da cura do câncer, né? É sobre como tu vai fazer as pessoas se sentir. Né? Por isso que é tão difícil falar de aquecimento global. As pessoas falam, CO2 aumentou em 32%. Eu consigo olhar para isso. Eu sei que é importante, mas tá difícil, né? E quantas coisas que são entretenimento, são divertidas, as pessoas conseguem olhar e dar muita atenção. Né? Então todo o teu vídeo que tu estiver fazendo, você tem que estar mostrando ali com a intenção. Como é que eu tô fazendo aquela pessoa se sentir ao ver aquele vídeo? Né? A parte técnica e densa, deixa para dentro da área de membros, que vai ser específico para quem realmente quer. Entende? A parte, né, mais densa é para quem quer ver um podcast até o final. Vai pegar essa estratégia. Olha o ouro que tá disso aqui agora. Sobrou para quem veio até o final. Sim. Né? E é por isso que eu falo, a mensagem certa chega para a pessoa certa. A pessoa que está procurando o raso vai ver o raso. A pessoa que está procurando a profundidade vai ver a profundidade. E ela vai ser recompensada. E carrossel tu usa? Acho que dá resultado ainda ou não? Cara, eu tenho certeza que tem como usar e que dá resultado, só que como a gente ainda é uma equipe com 2 pessoas me ajudando nessa parte de edição de vídeo, eu tenho priorizado mais os Reels. Que é o que tá explodindo. Aí a gente tá construindo essa gordurinha. Então uma vez que a gente construir essa gordurinha e deixar, a gente vai botar daqui a um pouco o 3º post por dia, que vai ser um carrossel. Começando ali com um print de uma frase do Twitter, né? E daqui a pouco uns exemplos a mais, assim. Com certeza, uma thread. Uma trend, né? E com certeza vai ser algo pra quando eu contratar o próximo colaborador ali, junto, pra ele começar por ali e aí aprendendo as outras coisas que a gente faz. Top. E esse teu 0 a 8 mil seguidores foi em quanto tempo? 0,8 no Instagram. Online, né? No Instagram foi dos 4 mil até os 12, né? Deu menos de um mês, fazer um mês agora. É Reels, né? Não tem? Viralizou. É Reels. E o que eu percebo é que mudou rápido, mas recentemente essa mudança, né? Mas tem tido muito menos like e muito compartilhamento. Então as pessoas estão compartilhando às vezes mais do que dando like. E sem curtir, e sem te seguir às vezes. E sem te seguir também, é claro, mas isso é normal, né? A gente sabe. Mas compartilhar virou muito disso, né? Então uma estratégia muito boa é como é que o teu conteúdo poderia estar usando para falar aquilo que a pessoa que está assistindo não tem a capacidade de falar. Ou coragem, pessoas, né? Ou eu coragem. costumo dizer muito isso. Tu compartilhar é tu falar o que tu não tem coragem de falar através de outra pessoa. Ou que tu não tá tendo as habilidades de comunicação suficientes para isso, né? Então é sempre legal, né? Quando tu faz as coisas com intenção, procurando entender por que tu faz as coisas que tu faz, né? Começa a quando tu acertar, tu entendeu por que tu acertei. Né? Agora, se tu pergunta assim, por que tu faz um podcast? Por que tu acorda e trabalha todo dia com o que tu trabalha? Né? Vai falar, para fazer dinheiro, para comprar uma casa, tá, essa é a tua estratégia.
é uma emoção. O que te move. É uma emoção. Qual é essa emoção? Uma emoção de pertencimento, de receber amor das pessoas da minha volta, de poder prover para minha família, para eu conhecer minha capacidade pessoal. Quando eu começo a entender essas emoções, eu consigo poder dar essas emoções que eu espero tanto do externo para mim mesmo. E aí eu começo a ver que eu já sou aquilo que eu gostaria de ser. Eu começo a usar o poder da lei da atração, o poder da visualização, para conseguir criar a realidade que eu prefiro dentro da minha mente, e a partir desses novos pensamentos eu ter novos comportamentos que me levem ao resultado que eu quero, que me levem ao caminho que vai me levar ao resultado que eu quero. Perfeito, perfeito. A gente tá se encaminhando agora pro final, né? E uma pergunta, né, que a gente sempre faz pra quando tá indo pro final: como é que tu te vê daqui a 10 anos? Ganhando 5 mil. E com uma prancha. E com 2 pranchas agora. Cara, a minha visão de futuro, 10 anos, até 10 anos eu já vou ter atingido ela. Hoje, ela pode mudar, né? Mas hoje ela pra mim, a minha visão de futuro é eu com a minha mulher. Hoje tenho namorado, provavelmente ser mulher, chegar lá. Onde eu possa já ter feito toda essa minha parte de automatização dos business, eu conseguir me retirar deles para ser mais estratégico e conseguir usar o meu capital para adquirir, para investir em projetos que eu acredito, e usar o meu tempo para essa produção gratuita de conteúdo, para as pessoas terem um pilar para poderem crescer e se agarrar, que eu tive graças a pessoas lá de fora, né, que eu não encontrei muito bem aqui. E daí tá voltado já, talvez, numa fase onde eu querer ter um filho, né? Eu tenho 29 anos. Né? Tá, eu ia perguntar, não sei, tu leu minha cabeça, eu ia perguntar que idade que tu tem. Quando a gente fica espiritual, a gente começa a entender essas coisas também. A gente só não fala tudo o que a gente gostaria de falar, porque a gente precisa que vocês perguntem, para que a gente seja autorizado a dar algum direcionamento. Mas, com certeza, com a minha casa, talvez na Austrália, hoje eu vejo na Austrália, onde eu tenha o meu tatame para poder dar aula de jiu-jitsu, a minha mulher ali poder estar dando as suas aulas de yoga, reiki, essas coisas mais espirituais, né? Onde eu possa ter um espaço para também ter um lugar de alimentação natural, né? Vegetariano ou não? Eu não sou vegetariano, eu fui vegano durante uns 90 dias, quase 80 Aí tu viu que não dá. Cara, eu não consegui, me faltou conhecimento, me faltou habilidade, me faltou dinheiro também. Porque como ser vegano é caro, né? Eu acabava só comprando arroz, massa, né? Essas coisas. Mas ficou do meu tamanho daí, só carboidrato. Não, pior que não. Meu ectomorfo, né? Eu emagreço. Sim. Fiquei mais magro ainda. Mais magro. Né? Mas onde eu possa estar envolvendo a alimentação, onde eu possa estar ensinando essa parte mais do físico, eu possa estar ensinando essa parte do mental, colaborando um pouco da sabedoria que eu tiver adquirido até lá, né? E que eu possa também estar trabalhando a parte espiritual, né? De cura, de acolhimento, essas coisas assim. Então, a gente é corpo, mente e espírito, né? Toda mudança que a gente quer, ela pode começar por um desses viés, mas ela acaba mudando todos os outros, né? Então, por exemplo, tá tendo uma dificuldade muito de um obstáculo na vida, não é muito mental e não é muito espiritual, existem certas posições de yoga, alongamento, coisas que vão te destravar para que a tua mente destrave, para que o teu espiritual destrave. Então, uma pessoa mais espiritual pode, através de um reiki, de um passe, de alguma coisa espírita, destravar alguns bloqueios que vão destravar a tua mente e vão destravar também o teu corpo. Porque é tudo um reflexo, né? Então, eles são um reflexo desses três, né? A mesma coisa, a tua mente daqui a pouco pode ler, adquirir informações, conhecimentos que vão te destravar pro espiritual e pro teu corpo também, né? Então, como empreendedor ou marketing, a gente sabe que se não tá dando por um lado, a gente tem que testar outro ângulo. Então, se não tá dando pelo espiritual, tenta pelo físico, não tá dando pelo físico, tenta pelo mental, e assim tu vai entendendo como é que funciona melhor pra ti. Perfeito. Gostei. Muito bom. Muito bom. Mais uma vez, eu acho que eu vou procurar uma terapia. Ou comprar mentoria. Vou comprar uma mentoria. Cara, da minha parte, posso dizer, de longe, pra mim foi o episódio mais interessante, com certeza. Porque a gente fugiu do comum, né? Porque quando a gente vai falar de histórias de sucesso, todo mundo imagina, dinheiro, cara, é dinheiro, eu comprei meu carro, aí eu fiz 10 milhões, e aí hoje eu tô com um setup bala na minha casa. A gente não pensa muito por essa parte da transformação,
do que tu tem que sangrar pra chegar onde cada um chega, né? Sim. E foi, cara, da minha parte aprendi muito, foi muito legal. E esse é o motivo da gente ter escolhido fazer podcast, é pra aprender, e ainda mais com pessoas próximas da gente, Sim. que a gente não se vê, não se fala há muito tempo, e então ver esse teu crescimento, assim, cara, pra mim é transformador, assim, é muito legal. Eu tô passando por isso, né? Tô um monte de problema, tendo que parar de beber, tendo que emagrecer, então ouvir essa tua história de superação, de ter conseguido, de ter ido pra outro lado, né, que é possível, me inspira, acho que vai inspirar com certeza. Com certeza. Espero que seja um dos vídeos mais visualizados aí. Cara, e te agradecer por estar aí, conta com a gente, o que precisar também pro teu podcast, vai ser um prazer contribuir, não só nisso, né, qualquer outra coisa. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, e é isso. É basicamente isso. Show de bola. Gostei muito, muito obrigado pela presença, né? A parte espiritual me interessou bastante, eu gostei. Eu gosto desse lado espiritual da vida, de tu entender a energia das pessoas, de tu saber até que ponto tu é capaz de ir, né? Então esse teu encontro aí me veio várias ideias pra me fazer comigo mesmo. Então, muito obrigado por tudo. Aulas, cria. É um prazer, uma satisfação compartilhar também com vocês esse momento. E quem tá nos assistindo, segue o homem, né? Deixa aí tua propaganda. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tudo a mesma coisa. Eduardo Duca. Segue lá. É isso. Tem bastante conteúdo. Valeu então, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo do gordo.